Fala galera, Malfranco falando aqui, agente do site Filmes e Games. Tô aqui com Guilherme Vitoriano, Fala. Leandro Valina, Marcelo Paradella, Opa! e com os nossos convidados Ângelo Costa do Fala Cinéfilo e Celso Affini do Defenestrando Jogos. Todos eles já participaram com a gente de outras videoanálises. E a gente hoje tá aqui pra fazer do filme mais esperado do ano, enquanto não sai o Homem-Formiga. A gente vai falar do Vingadores 2, ou Vingadores A Era de Ultron. Já falou merda, né? Que o filme mais esperado do ano é Guerra nas Estrelas, o Despertar da Força. É o Mad Max. Mad Max também. Não. Exterminador. Bom, mas o fato é, a gente vai falar de Vingadores hoje. E eu já começo como eu sempre começo. Alguém não gostou do filme? Ótimo. Então já Você não vai falar nada? Você não vai falar Quem nada? cala consente. Aí que está. Algumas partes realmente. Não posso falar que o filme não é bom, mas algumas partes decepcionou bastante. Pelo menos na minha opinião. A gente já vai conversar sobre isso. Bom, do que fala o filme? A gente não vai ficar dando muita sinopse aqui, porque se você tá vendo esse vídeo, eu já aviso, vai ter spoiler pra cacete aqui. A gente vai falar absolutamente todos os spoilers que a gente lembrar aqui do filme pra estragar mesmo. Então se você não viu, veja antes e volta depois. Pode dar o like aqui antes de sair. Depois vai ver o filme e volta pra assistir depois. A Beleza? ideia aqui é discutir tudo. Tudo. Quem morre, quem fica vivo, quem vai embora, quem Quem pega quem come quem. Quem é banana? quem não é. Quem não come, na verdade, né? Eu posso falar que eu era apaixonado pela Viúva Negra, mas agora fico apaixonado pela Princesa. Não quer? A Feiticeira Escarlate, lá também, cara. cara. Que tchutchuquinho. Peitos. Peitos. O que a gente falou do cinema? Ela deve ter feito alguma coisa. Peitos. Caraca, não, tem um colchão. Tem uma hora que ela aparece, ela baixando o delícia, café cara. assim, os colchões. Eu ainda fico com a Viúva Negra. Eu ainda fico com a Viúva Negra. Olha, eu acho que E aí depois a Maria Hill. depois que a Scarlett fez Viva aquele Deus. filme que ela é uma alienígena, cara, eu perdi muito do meu tesão. Depois que vazaram as fotos... Eu tenho, e depois eu te mando. Bom, quem já viu Vingadores 1 sabe, tem todos os filmes da Marvel tem a história dos personagens, com exceção da Viúva Negra e do Arqueiro. E a gente já conhecia eles e eles se entrosam lá e fazem Vingadores, que foi um puta filmaço. Sim. Agora veio a sequência, eles deram um pouco mais de profundidade na história da Viúva e do Arqueiro, que é justamente o que tinha faltado no primeiro filme. E fizeram um filme bom. Eu prefiro o primeiro. Alguém... Eu acho que é o seguinte, cara. Eu já vou começar. Eu gostei muito do Vingadores 2. Vai ficar. Vamos chamar de Vingadores 2. Vingadores 2. Só que, claro que aquele fator surpresa do primeiro, a gente vê todos os heróis juntos. Surpresa, novidade. Novidade. Ele já foi. Você não teve tem, surpresa. não tem surpresa. Você já sabe como é que era a interação entre o Homem de Ferro com o Capitão América. Tiraram um pouco das piadinhas, ainda tem as piadas. Tiraram? Muito menos. Muito menos do que o Muito primeiro. Tem muito menos. Na verdade, elas são mais pontuais. Não é aquele exagero do Tony Stark toda hora fazendo Não, não piada. era no primeiro exagero. filme. Aquilo que era bom no filme. Não, mas Não, era exagerado. gostoso. Não, mas é exagerado, sim. Não foi tão. Acho que ficou até mais bem equilibrado. Eu cara. gosto de humor, eu gosto de humor. Não, eu também gosto, entendeu? Mas acho que ficou mais bem equilibrado. Apesar que o Robert Downey Jr., ele tá sensacional, cara. Cada coisa que ele aparece, parece que é espontâneo. Aquela hora que ele abre a porta, eles soltam um epa-oba, sabe? Ele solta umas frases É que soltas vamos lá, a personalidade do Homem de Ferro nos filmes da Marvel, basicamente, é uma personalidade exagerada do próprio Robert Downey Jr. Não é que ele criou um personagem. Ali não tá ele. tendo muita Ele tá atuação. solto. Então, É ele. Eu tô falando, Porque o Tony tá Stark solto. ele é mais cuzão, ele não é tão Não, engraçado. né? não, Aí ele foi. ficou- O que fizeram no filme é uma versão. Sabe o Two and a Half Men com o Charlie Sheen? Que é uma versão estereotipada do Charlie Sheen. É mais ou menos uma versão estereotipada do Robert Downey Jr., sem a cocaína e as putas. Mas enfim. Então, vocês Por causa perceberam- por causa se pudesse colocar. Verdade. Porque a criançada, né? Se pudesse, Vocês tava lá. perceberam que ele tem, nesse segundo filme, ele tem mais tempo de tela, tentando resolver uma situação técnica. Mas ele é o professor, do ele que- é o... Mas então, ele- mas, ele, Ângelo- tenta resolver mais situação técnica do que lutando. Mas isso Pô, mas é uma coisa que eu falei até, meio que em off, mas posso falar agora. Que tá parecendo muito com os filmes da Fox no X-Men. Wolverine e os X-Men, eles estão pegando um cara que é o cabeça, o ponta de lança do filme. Tem um Que antes era seria o sempre principal. Wolverine, que sempre era o Wolverine. Então, mas o Homem de Ferro tá sendo meio que O Wolverine da Não, parada. eu tá acho sendo o que- Wolverine da mas eu parada. acho Ele que tá, foi ele mais tá com ou mais menos. destaque, Eu não não. vi ele com esse passo Ele todo tá nesse com filme, mais não. destaque. O no filme. Gavião- Ele que criou.
No primeiro filme... Ele que criou o teve mais vilão, espaço. ele que criou o vilão, ele que brigou com os caras, ele criou Não, tudo. Toda a não, Discord começou por causa dele. Tudo Não, girou em torno dele. Stark. Existe um foco, mas eu acho que não. Eu acho que... Vamos falar o que mudou nesse filme, né? A gente tem a mesma turminha, entra duas pessoas novas que a gente vai detalhar daqui a pouco, e a grande ameaça, que é o Ultron, e o Visão, que é... Até hoje eu não entendi aquela porra. Que veio pra ajudar. E o que aconteceu? Quem criou o Ultron foi o Homem de Ferro, beleza. No primeiro filme, ele teve, até pelo maior sucesso dos filmes individuais do Homem de Ferro, do carisma que o Robert Downey Jr. Na verdade, o Homem de Ferro foi que fez a Marvel investir dinheiro em todos os filmes super-heróis, né? Por isso deram mais espaço pra ele no primeiro Wolverine filme. do X-Men. Mas nesse filme não. Não, mas no ó, primeiro mas, ó, sim, nesse não. Mas esse eu é o acabei Gavião de Arqueiro, refletir tá? uma coisa. O fato do Homem de Ferro, Tony Stark, até ter mais espaço desde o primeiro filme, isso pode ser até uma questão... Merecida? Posso estar pensando errado. Não, de eles estarem construindo essa narrativa, essa trajetória para o Guerra Civil. Porque em Guerra Civil tem o Capitão América contra o Em parte é isso. Não teve nada de atrito dos dois. Não teve. Isso é uma crítica que eu vou fazer. nada, Isso é uma quase crítica. nada. Briguinha, piadinha. Mas você tá plantando isso. Bom, já vou falar. O que eu senti desse filme, assim, ele não é tanto um filme em si, mas é uma preparação para os filmes que vêm mais pra frente. Não, eu senti Não é a história filme, dele. Ele é como o filme do Thor e o filme do Capitão América, o primeiro. Ele tá mais preocupado em lançar... E até por ser uma iniciativa empresarial, porque todos os filmes da Marvel é feito por comitê, né? Então esse filme, na engrenagem das coisas, ele tá... Isso pra você Pra que você. conhece os quadrinhos. Exatamente. Não é quadrinhos. Não é quadrinhos, não é quadrinhos. Eu tô falando da estratégia. Eu acho também que eles estão preparando. É estratégia Não, eu entendo, futura. mas Tanto que na sala de cinema, dessa vez, vocês já perceberam, o primeiro filme, quando apareceu o Thanos, os caras, nossa, é o Hellboy? Ou não sei o que, o Darkseid, eu falei, mas o mano, Thanos tá. dessa vez não, vocês estavam lá comigo, todo mundo, nossa, o Thanos! Mas é por causa do gritaram, Guardiões. então, mas... É por causa mas do Guardiões. mas porque os caras estão falando, já estão Não, preparando, eu isso é sei, mas preparatório. mas o que eu tô preparando pra saga maior. Mas todos os filmes Mas- da Marvel estão construindo o terreno. Sim, mas sinto uma coisa. O primeiro Vingadores, quando termina o primeiro Vingadores, você tem um sentido mais ou menos de conclusão de um arco, de uma história. Ali você vê que tem tanta ponta solta e tanta coisa jogada que é pros próximos filmes daquele puta lote que vem, porque você vê sementes ali do Pantera Negra, claramente. Você vê o Ragnarok, que é o próximo filme do Thor. Você vê do Guerra Civil, que é o próximo filme do Capitão América. Você vê dos Inumanos, só o fato dos meninos estar ali. Então, todos os filmes que estão vindo Estão aí... preparando o terreno, esse sim. filme, Sabe qual? o monte Porque isso dele... é como se fosse uma explicação pra que as pessoas não fiquem perdidas Tem nesses a próximos pontinha, filmes. tem amarradinho pro Tem, próximo é filme. amarradinho. Mas é porque vocês já sabem, já tem na cabeça todo o calendário, já lançaram, já sabe o que vai Sim, sair. eu sei do Pro calendário. público, que é 99% do público de cinema, é um filme fechado. Não dá pra você falar que é mais uma preparação do que um filme. Tem a preparação porque você já sabe que vai ter a Vocês conhecem as As histórias. pessoas não É, sabem. tanto que tinha um rapaz do meu lado no cinema, quando terminou o filme, e perguntou pra mim. Quem é Ele viu, quem é esse vilão que apareceu no final? Aí eu tive que explicar. Não, isso aí é o Thanos. Ele não viu Guardiões da Galáxia? É provavelmente Pode não ter não, visto. mas é isso, mas tem essa questão também. Mas, É um público que não tá assistindo. mas o que eu tô falando é que o Thor e o filme... Eu tô falando especificamente do primeiro filme do Thor e do primeiro filme do Capitão América. Eles eram filmes de preparação pro primeiro filme dos Vingadores. Sim. Eles eram uma história fechadinha. Você pode assistir o Thor e o Capitão América, aqueles filmes, e não assistir mais nenhum, beleza, contou a história, tá ali. Mas o objetivo do filme era, vou apresentar esses personagens que eles vão estar nos Vingadores. É pra uma isso. coisa maior. É pra uma coisa ficou maior. perguntas. Nada vai ser maior que E Vingadores. nesse- Ficou perguntas. nesse O que vai filme- acontecer com os Vingadores? O Homem de Ferro falou que vai ficar um pouco fora. O Hulk, cadê o Hulk? O que vai acontecer com o Hulk? Onde ele vai aparecer na próxima vez? Planeta Hulk. Deixou muitas perguntas no final do filme. Planeta Hulk não. Não vai ser Planeta Não Hulk, vai mas ter. eu acho. Não vai ter filme só Mesmo do pra quem, que nem você falou, Mal, Já foi como tem pessoas que não conhecem nada do universo, não estão preparadas pra nada, isso aí já vai deixar pergunta. O que vai acontecer É depois? isso. Não, mas Vai eu- gerou perguntas para as pessoas, falou, vamos assistir o filme agora Vingadores pra saber o Era que de aconteceu. Ultron não responde às perguntas do público médio, daquele cara que Sim. não conhece. Não responde. Então, mas deixa eu falar uma coisa, Mas ele não sai com pergunta, ele
sai feliz que viu o filme. Não, sai feliz, sai sai feliz. feliz. Teve os negócios, mas fica perguntas. Não, não é nem- A não é pessoa nem- mínimo inteligente vai falar, caramba, por que o Hulk saiu fora? Porque não queria ficar com a Viúva Negra, o que vai acontecer com o Hulk? Exato. Hulk vai estar no próximo, Tem ou ele vai alguma- aparecer agora? Tem algumas Fica perguntas. Não, e outra coisa, tem algumas coisas que estão jogadas lá, meio mão pesada, tá? Uhum. Exatamente porque, a gente precisa pôr isso daqui pra gente já chamar pros outros filmes. Então você nota que tem coisa ali Tá imposta tá pela preparado. própria Deixa eu Disney. falar uma coisa. A vantagem da Marvel que eu vejo é o seguinte. Eu assisti esse filme do lado do Marcelo. A cada 5 minutos ele... Caralho, Pantera Negra, não sei o que. Você viu aquilo? Depois Não, outra o coisa. Celso também. Pô, você viu aquele bagulho ali? Pois é. A Marvel, cara, ela tem um dono. Ela faz o seguinte. Ela faz o filme pra 2 públicos. Um que é eu, minha mãe, minha avó, que a gente nunca viu porra nenhuma de HQ, que a gente não tem ideia... Né? O máximo que eu vi de quadrinhos é alguma coisa do X-Men no desenho da Fox. É o Chico Bento. É o Chico Bento, a Turma da Mônica. Eu não tenho nada, puta, mas eu não tenho referência nenhuma de quadrinhos. Então, eu vejo um filme sem pegar nenhum easter egg, sem pegar nenhum presentinho que o diretor manda, tá? E a outra, ou seja, e pra mim foi excelente, foi bom. E pra outra, que eu acho que é até mais legal, né? Eu sinto que o Marcelo, que tá do meu lado, Tá caçando coisa, né? ele teve orgasmos assim, mini orgasmos a cada 5 minutos. Você quer saber? Ele viu uma coisinha, ele, caralho, você viu aquilo? Eu falei, não, Vocês uma luta querem- legal, mas beleza. Não, mas aquele pôster pendurado, aquela chave ali, não sei aonde. Vocês querem saber o que me deixou de Porra, boca é sensacional aberta? Você isso. sabe o que me deixou de boca aberta no filme? Que caiu meu queixo na hora e falei, eu não acredito que eu vi isso. E eu gostei. Eu acho que o Celso não vai gostar, porque foge completamente do que tem nos quadrinhos. Spoiler, o Gavião Arqueiro tem uma família. Mas é. Puta que pariu. Por isso Quando eu vi que digo aquilo, que eu fiquei... fugiu do Robert Downey Jr., o Fiz foco foi assim, no Gavião. bum, abriu. Eu fiz... Você tava no meu lado, eu fiz assim. Eu fiz assim, só que eu fiz assim Cara, eu adorei de raiva, de desgosto. Então, Eu achei que o personagem tiraram mais foco. profundo foi o do Gavião. É, Mas Claro, sabe, Robert mas Downey sabe Jr. por que fizeram isso do Gavião Arqueiro? Porque senão eu ficava falando, pô, outra Não. vez em cima do Robert Downey Jr. O Jeremy Renner deu piti no primeiro filme, porque ele... O que você viu do Gavião Arqueiro no filme dos Vingadores? Ele passou a metade do filme controlado e depois ele Deu umas flechinhas. deu umas flechinhas e não participou de nada. Então ele falou, peraí, eu participei do Guerra ao Terror, eu tô em uma porrada de filme importante. Que porra de filme importante? Trapaça. Zé Maria. Ele tava no Trapaça, Ele tem moral ele pra tava chegar na lá e atração fazer explosiva. Mas ele no Bourne. Fez. Do Borne também, né? No Mesmo Bourne. sendo... mas No fez, outro né? Missão Impossível. Eu acho Então o que personagem acontece? sensacional. acho Ele vira e bacana. falou, ó, então, quer saber? Eu quero... Tudo bem, eu tenho um contrato, mas pelo amor de Deus, né? Me dá algo pra eu fazer. Eu não tô aqui pra... Sabe o que eu tô esperando? Que o Thanos venha e mate a família deles, mate todos os filhos, ele, a mulher mostrou na a frente família dele. Quando mostrou a família Aí vai ser dele, bom. eu tinha certeza que ele ia morrer. Mostrou ele se despedindo da esposa, falou, é a última missão, depois eu vou... Ah, deu a entender isso é, mesmo, é, né? eu- Clichê. Não, eu falei pro Leandro, eu acho que ele vai pra vala. Vai. Mas, aí eu virei e falei, mas tem 3 filhos, cara, e um pra nascer. Acho que não vai, não. É Disney, não vai matar o cara, É, não. então, achei que ele ia morrer. A parte que ele pega o menininho e vai... Mas eu... O menino tá lá e ele fala, tá bom, eu vou voltar pra pegar. Eu falei, agora. Mas na hora que rola o discurso, que o Capitão América, se a gente lutar, luta, e se a gente morrer, a gente segue e dane-se. Eu falei, alguém morre. Alguém nessa merda morre. Ah, Pô, posso falar o uma Ângelo coisa? também. Alguém morre. O Ângelo, quando ele já. Eu já falei, alguém vai morrer. Gente, não tem como não comparar. Ele já começou a chorar. Eu fiquei incomodado por quem morreu. Não deveria. Eu Pode acho falar, que o spoiler Mercúrio também. tá aberto, é o Mercúrio. O Flash. Flash? O Flash É genérico. o Flash, tá bom. Vamos falar desses dois. Flash genérico. Vamos falar desses dois carinhas, da Jean Grey e o Flash. Esses dois me incomodaram. Jean Grey. Jean Grey? Tem a Jean Grey e o Flash nessa porra. É. Eles apareceram ali do nada. Jean Grey. E Se eles- prepara, pessoal. Jean Grey. Perdoa ele. Já Fica aqui tem, nos comentários. eu já tenho um comentário assim, ó. Parei de assistir quando o carinha falou Flash. Isso, mas dá trabalho de comentar. Obrigado. Valeu. Dá qualquer coisa aí. Não, Não, curte o vídeo, Tem mas... dois personagens novos. A Jean Grey e o Flash, que são irmãos gêmeos. Ah, não prestam de Feiticeiro serviço, Escarlate, vai. Mercúrio. Vai, não Feiticeiro prestam de Escarlate, serviço. Mercúrio e Feiticeiro Isso, Escarlate. passa aí um Wanda e resumo Pietro. desses dois, por favor. Eles eram filhos do Magneto, aí deu problema de contrato e inventaram que eles são... Não. Mas vamos ignorar a HQ. Vamos ignorar um pouco. Foca no Porque filme. senão. Não, mas não, a gente... Não, vamos ignorar porque assim, se eu tiver que falar de HQ, aí já acabou. Não vai ter mais filme. Não, vamos falar Aí já do não con- tem mais filme. Não, vamos só falar do contrato. Que nego vai falar, peraí, mas teve um Mercúrio no filme dos X-Men. Sim, é o mesmo personagem.
tá? É o mesmo personagem do filme. Eu tô falando pro público civil que não lê HQ, tipo esses dois. Sim. É o mesmo personagem do filme Mas dos por que X-Men. não falaram da irmã dele lá no X-Men? Ela não aparece ali no filme dos X-Men? Ela aparece, mas só que ela é ela mais não é a novinha. Wanda. É, só que ela tá mais nova. Ela é a Wanda, mas ela é mais novinha. ela não é gêmea, Wanda então. porque É uma gêmea mais nova? Não ela é foi gêmea. anunciado Ela é 12 que minutos mais nova. no corte da Vampira que vai ter agora, sai esse mês nos Sei lá, eu tô Estados vendo. Unidos, eles iam ter uma cena extra onde a menininha chamava a Tem irmã poder. mais velha que tava Peraí. no quarto. O que é o Seria corte? a Wanda. O que Ela é o chama corte da Wanda, vampira? O que é o corte? É, o corte, cenas extras que não entraram pro filme. É, que a menina lá se revoltou. Whatever. O importante é o seguinte: o Mercúrio que está no filme dos X-Men e o que está no Vingadores é o mesmo personagem. Porém, tem um rolo contratual que a Marvel, que estava quebrando nos anos 90, cedeu todos os direitos cinematográficos dos mutantes pra Sim, Fox. essa história a gente sabe. Isso, e tá um pau. Só que nesse pau, como o Mercúrio quase fez parte dos X-Men muito pouco e sempre teve mais integrado aos Vingadores, assim que o Bryan Singer falou, nós vamos ter um Mercúrio, o Joss Whedon falou, não, nós vamos também ter um Mercúrio. Eu acho que teve um acordo de compadre nessa história, minha impressão, porque o que acontece? Você não tem uma Feiticeira Escarlate no filme dos X-Men. Você tem a Feiticeira Escarlate no filme dos Vingadores. O Mercúrio vai pra vala nesse filme, que vira o motivo pelo qual a Feiticeira Escarlate fica com os Vingadores. Então você tem a Feiticeira Escarlate com os Vingadores e o Mercúrio fica no filme dos X-Men, que ele vai voltar no A Feiticeira no próximo. Escarlate é aquela que na Comic Con que a gente foi, tinha uma menininha. De vermelho De vermelho, com todo. o negócio assim, né? Uma tiara vermelha. Isso. Não, beleza. Agora o negócio é o seguinte, esse filme é 2 anos mais novo do que o filme dos X-Men. O último filme dos X-Men, que a gente fez aqui. Sim, que sim, aqui sim. tudo mais. Foi ano passado. Um ano. Um ano. O Mercúrio do X-Men é muito mais Muito legal. melhor. A cena Não, peraí, não é melhor, não é melhor. Ele é muito over e aquilo que ele fez é totalmente... É espetáculo. É um muito mais espetáculo pra quem não conhece nada. Pra quem conhece, aquilo é uma bananice, aquilo é uma Faz porcariada. nada de quê? Você falou na HQ ou física? Da HQ, cara. Então, vamos Não, lá. calma, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei. O poder É como eu falei, do no Mercúrio- filme ficou... Eu não posso falar que não ficou muito mais bom. legal. É isso que eu tô Mas você falando. pode ver, nesse filme acontece exatamente aquilo que aconteceria com o Mercúrio. Ele não poderia mover um objeto em movimento que ele acabaria sentindo o movimento. O impacto. E que nele segurou com o martelo do Thor. Lá naquele filme ele mudou tudo, parou o tempo. Ele não era o corredor, ele parou o tempo. Ele era o Flash. Aquilo é bonito, então, é o Flash. O Flash, quem tá assistindo a série do Flash sabe do poder da aceleração. O Flash conseguiria fazer tudo aquilo. Não, o Mercúrio. Eu acho É o mínimo, Mas é o o mínimo. Mercúrio não é do Flash? Não é igual? Não, não. Flash É velocidade da diferente. luz. O Mercúrio, Mach 3, Mach tudo 4. bem, mas vamos vamos lá lá mesmo. Não é de velocidade, é de velocidade. Mas só uma coisa, só O uma poder coisinha. dele é só velocidade. Só velocidade. Porra, mas, cara, se é só velocidade, eu acho legal assim dele correndo. Não, lógico. Mas cada vez que ele dava um murro no cara, não era pra ele quebrar o braço, não? Porra. Lógico, isso é óbvio. Uma cena. Não, mas é que tá. Não, Mas mas até nos Tem quadrinhos, 10, cara. tem Não, 10 mas, ó, robôs, ele passa dando um soco em Lembra que 10 eu robôs. falei? Lembra que eu falei? Era pra esmirilhar o braço dele. Vocês cara. lembram quando eu falei, quando vocês fizeram aquela exibição lá no shopping sobre os primeiros Vingadores? Sobre coisas que ofendem a minha inteligência? Isso foi uma coisa que ofendeu a minha inteligência. Porque o que acontece? Eu não sou o grande público, né? Eu já tenho um certo conhecimento, não tem também. É óbvio, é bonito, a cena é fantástica. Mesmo esse Mercúrio ficou muito bom, mas você vê que ele sofre, ele cansa também. Ele não fica correndo eternamente lá, ele dá uma- como se o tempo parasse pra ele. Pô, aquilo é muito over. Eu acho que ele devia correr. Muito Assim, over. ele devia correr, mas ele não Eu achei devia over bater. demais. Eu acho que ele devia correr, mas não devia bater. Então, é fraquinho, mas é que tá. É Desviar, como o Mercúrio, fazer ele é humano. armadilhas, mas não bater. Até dando spoiler, quando ele bate nos robôs, que é a carcaça do Homem de Ferro, por favor, né? Então, é isso. Não, isso que o Leandro isso. tá falando é o seguinte, ele é o mais rápido de todos. Então a velocidade torna o soco dele mais forte, né? Porque massa vezes a aceleração é a força. Mas ele e o bater no osso robô, dele? o robô estraçalha, mas a mão dele tinha que Também, estraçalhar, né? é. Põe uma luvinha de vibrânio Assim, e vai que Mas ele não tinha nada disso. Só pra Dá encerrar, pra passar um só pra encerrar a parte do outro filme, assim, acho que assim, em termos cinematográficos, a melhor concepção visual de cena do poder Mais do engraçada. Mercúrio, não é mais engraçado. Show. Ele Show, batendo o dedo no sim, guardinha. visual é a do X-Men.
Mas assim, agora o que eu gostei assim do Mercúrio Esse aqui. é a utilização, que é uma utilização exatamente como fazendo nos quadrinhos dos Vingadores, que é a hora que o trem tá saindo e fala, tira os civis da rua. Então Sim. o trem vai Isso foi muito bom. Cena legal. Isso. vai legal. desabalado e o Mercúrio vai no caminho tirando todo mundo. É aquele negócio, tem exageros, tem coisa que tá Tem coisa bonita, boa, mas é essa a ideia, é o espetáculo, É esse né? lance que não É o dá pra espetáculo. falar que um Mercúrio ficou melhor que o outro só porque a cena de um filme é mais bonita visualmente. O Mercúrio do X-Men, ele teve aquela cena que todo a solução mundo visual. ficou hiper impressionado, né? Tem parando, E eu ficou uma gorfei. cena bonita. Mas esse Mercúrio, ele teve uma impressão visual muito mais próxima pra gente que lê HQ. Sim. Então os dois têm o seu Valor, sim. o seu valor. Então não E tem foi um essa de ficar espetáculo comparando, também. pô, Foi um espetáculo também. Foi um Não, espetáculo. a utilização Foi legal. dele, de Até- salvando os caras quando o trem vai vindo, eu falei, Até bacana. a cena dele de quando ele vai atacar o Capitão América lá na África do Sul, que ele vai desviando de tudo enquanto ele corre, pra depois dar um murro no Capitão, Aham. ficou bonito. Ficou que nem aquela Tá, cena. então, tudo bem, vocês não querem falar que o Mercúrio é merda, então vamos falar de personagem merda. Visão. O negócio é o seguinte, você é o Ultron. O Ultron mandou, hipnotizou a doutora lá pra construir um outro cara. Um corpo novo pra ele. Isso, um corpo pra ele. Sim, que nem Aí- aconteceu. Eu imagino que é por conta da HQ, por conta da falta de criatividade dos desenhistas, eles tiveram que fazer o cara com a cara do personagem da HQ. Ficou um cara do Blue Man's Group pintado de vermelho. Mas ele Ela é pintou assim. a cara- sim. Então, Esse é o porque design, ele é assim na É um HQ. humanoide. É um Eu humanoide. conheci- eu O que tô dizendo é conheci o seguinte, Eles Visão. são obrigados a botar o cara com uma aparência de merda, porque na HQ ele tem uma aparência de merda. Não. Você sabe por que Ó, que ficou ó, realmente ó, a aparência de merda? Ficou horrível, faz um negócio mais estiloso. Não, sabe por que que cara. ficou a muda aparência de totalmente merda o pra personagem. você? Sim. Porque A mudou. Feiticeira Não, Escarlate porque. não tava com aquele chapeuzinho de... Sabe por que ficou? Mas ele também é meio diferente do que da HQ ali. Mas sabe por que ficou realmente estranho? Eu não achei que ficou de merda, mas ficou estranho. É a junção do visual dele com a HQ com a feição do ator. Sim, Ficou algo é. muito estranho. Eu achei ali, mais legal ou pra menos. caralho. Eles podiam ter cara. feito. E ele é bom, ele é Eles bom. podiam ter feito ele como uma segunda versão, todo branco. Todo branco. Eu conheci esse Visão. Era eu- no joguinho, né, cara? No joguinho do Mega Drive. Capitão América The Avengers. É, do Mega Drive. Eu nunca escolhi aquele Visão, Se cara. tivesse todo branco, porque ele não, era meio pode ser fantasmagórico, aquela ele era um cor. negócio. E o detalhe, você falou que o Visão é um personagem meio merda, pra mim o mais merda de todos é o Ultron. Não, a gente vai chegar lá, mas Eu tô vou falando che- eu da vou aparência chegar lá. do Visão. Não, Ó, a aparência. Aparência- Sabe o que Eu podia acho, ter feito? ela me causou estranheza, mas ele não é um personagem merda, Por não. exemplo, o Dr. Manhattan é um cara azulzão, pintaram todo de... Só que ele não tá com cara de um cara que foi lá e pintou a carinha, ele tá com uma cara mais artificial. Aí é que tá. Tirando aquele pinto pendurado. mas no- Lembre-se que o Billy Crudup não é um ator no mesmo nível que o Paul Bettany. Paul Bettany é um ator Tá, você vai ter que falar respeitado. quem é quem, Marcelo? Paul Bettany é o Visão. Tá. O Billy Crudup é o Tudo bem, Dr. mas eu tô Manhattan. falando só da aparência física. Pintaram o Mas- cara de vermelho e ficou cagado. Mas pode ver, É eu acho. exatamente o que eu falei, que ficou estranho. Porque quiseram botar a feição do É. ator junto. Então, eu acho também que o negócio da capa, roupa, por causa que ele teve aquele contato com o Thor Foi no legal. começo, que apareceu a capa. Ele Ele olhou quis pro meio Thor, que fez pro Thor assim, falou, ele não, falou, que eu legal. acho que eles quiseram Ele fazer devia- isso. Quando subir a capa, ele devia também ter a cabeleira, né? Olhou pro Então, Thor mas e falou, eu acho o mais que... bonitão daqui é o Thor. vou Eu acho pegar que a na hora capa que, e o na hora que cabelo ele loiro, pode assim, ver, ó. na hora que ele nasce, ele meio que ataca tal, e quando ele olha e vê o Thor lá, aí que ele percebe, opa, pô, obrigado por ter nascido, e faz a capa, ele começa a pegar elementos do que ele vê Elementos que ele vê você sabe, redor. ao redor dele. Você sabe o que eu acho isso? Pode ver que até tem traços dos homens Ele de ferro, falou que ele tá da aprendendo, armadura, né? tem Ele até fala traços que ele- no rosto, Mas você como se fosse da armadura. É como se ele estivesse assimilando Ele tá os aprendendo, personagens. ele não falou no final. né? Exatamente, eu nasci ontem, tá aprendendo. Mas você sabe o que eu achei disso também um pouco? Quando, aí nos quadrinhos, quando o Ultron foi criado, o Visão foi criado, ele foi criado, o Ultron criou ele usando os padrões mentais do Magnum. Então isso é meio uma forma de homenagear essa Que criação. O É Tom o- Selleck? Não, era um herói lá dos Vingadores. Tá. Então foi uma forma meio de homenagear essa criação dele, né? De que usou um outro herói pra criar, utilizando isso. Ó, o primeiro herói que ele viu, a primeira coisa que ele fez foi criar uma capa igual ao do Thor. Se ele visse a Viúva Então. Negra na frente, então ele ia dar... Não, aí que tá. É isso? É como ele teve aquela afinidade com o Thor, porque ele parou do lado do Thor e teve aquele diálogo E com o foi Thor. meio- Mais ou Deu a menos. vida a ele, Então, você exatamente. não Então, por isso que ele até falou, eu tô aqui pra defender a vida. Tem um Ele, lance ele, do ele Tom entrou. conversando lá fora também. Ele entrou naquele clima, tipo, não, eu também quero ser. Aí que tá, eu quero também ser um herói, eu não quero matar.
Eu Cara, quero eu sou a proteger favor a da vida. vida. Não, mas- Cara, aí por isso que ele acha que ele quis se assemelhar aos heróis que tá. Tudo bem que nem todos ali usam capa, mas o Thor usa capa, Não, não fica gente, ridículo. Não, para tudo. Ele é realmente a homenagem ao Magno. Ele tá com um pouco dos padrões mentais do Thor. Porque o que ele Esse faz... bigode, Marcelo, você tá O falando que do ele Magno, consegue... você quer. Levantar Não, é o do martelo Thor. do Thor. Ele consegue levantar o martelo do Thor. É uma homenagem à criação da HQ, só que usando o Thor em vez do Magno. Pra mim, Então, quando ele mais ou levanta o menos. martelo, pra mim, eu pensei o seguinte: esse é o cara mais foda de todos eles. Ele é tão digno quanto o Thor. Mas então, Exatamente. isso é foda, porque quando alguém pega o Eu não martelo do digo Thor, já digno. ganha os poderes do Thor automaticamente. Mas ele não É que o Thor nesse universo é um alienígena, né? Exatamente. Ó, E não vamos tem lá. o Donald Blake também. Não tem o Na minha Donald Blake. visão, na minha visão do Visão, Tá certo. Prazódia. Eu entendi a Põe referência. na edição, põe na edição. O mesmo banco. calma. Então, o lance da aparência do Visão é simplesmente pelo fato de que o Ultron tava querendo criar um corpo mais próximo possível de um corpo humano pra ele. Ele deixa. Por quê? Ele deixa. Mas ele queria um claro. corpo evoluído. Então, mas Porque ainda o corpo do Visão consegue manter mais. É que tá, não tem essas explicações. A gente sabe, eu sei. Capa é legal pra caralho. Mas o que acontece? capa é legal. Ele tem a gema, que até o Thor fala, não, que é a gema, da gema da mente e não sei o que, blá blá blá. Ele fala, deixa com ele por quê? Porque além dele ser o cara que tinha acabado de nascer e tinha aquela inocência, aquela vontade de. Ingenuidade. Ingenuidade, mas também a vontade de proteger. Por isso que o Thor falou, não, fica. Eu acho que casou, porque eles querem, possivelmente, futuramente, o Visão vai. Então. Eu acho que futuramente, isso aí é achismo meu. Eu acho que ele vai pagar com a vida, por causa que ele tá com essa gema Então, na esse testa. lance Isso é a dele mesma levantar o coisa. martelo. Ele levanta o martelo exatamente. Ele vai por pagar isso. com a Ele vida, acabou por isso, de que ele tem nascer. por isso que ele tem esse lado humano, está humanizado, porque depois ele vai morrer pro pra poder público. Guerra Infinita. Pro público se sentir. Ai, o ser a Visão mesma coisa. morreu. Ele vai ser o Coulson do Não Guerra é? Infinita. Então, mas é o lance. Mas ele e- levanta o Mas vocês martelo por voltaram a causa disso. falar ele é entre tudo. vocês agora. E agora, sabe o que é mais legal do Visão? Outro easter egg bacana que fez? Na hora que tem que salvar, quem que ele cata e salva? A Feiticeira Escarlate. Porque A esposa depois, dele, né? Porque ele casa com ela nos Ah, quadrinhos. ele dá uns catracos? Ei, cara! E ó, aí o detalhe, né? Isso é dos quadrinhos, mas ela chega a gerar 2 filhos. Que não dele. eram filhos. Meu filho lá. Gera 2 filhos dele, porque o que acontece? É diferente, no filme ela não tem poder Nada de. disso. Não tem nada, não tem nada disso, não tem nada os disso. poderes são Isso é diferentes. total, pessoal, é quadrinho, tá? Celso, qual o problema com o Tron, que você falou que é uma bosta? Cara, que vilão chulé do caramba, velho. Pode falar palavrão? Pode. Caralho, que robô lixo. Como assim? Uma inteligência artificial? O que é? A Marvel, sei lá, Disney, tava com medo de, se ela aparecer com a Skynet. A ideia do Ultron é ser Skynet, matar a raça humana. E é uma E inteligência ele artificial poderosa. E o detalhe, inteligência artificial é um tipo robô. Como que eles vão e humanizam aquele bicho? Mano, ele parece um banana. O Loki era muito mais fodão do que o Ultron. Eu- Não, ele teve Ele uns é- diálogos não, bem bons. muito- Teve uns diálogos bons. Pessoal falou, Teve "Ô, diálogo pessoal, bom." volta aqui, pessoal. Mas então, aquilo ali é... então, Ele espera muito, né? Ele Eu fica esperando dei o pessoal risada, falar. mas eu dei se risada. falasse assim, que fosse puta uma. Se falasse que Ele aquele ficou inseto carente, tivesse né? uma consciência viva, aí seria um pouquinho melhor pra engolir isso. Mas ali eles mesmos falaram, não, aqui parece que tem vida, inteligência artificial. E aí, pô, um robô que quer destruir a vida e fica. Parece que ele tá com medo. O Não, tempo é que- todo ele tá com eu medo dos acho- Vingadores. eu O acho tempo o seguinte, todo ele ficou com medo dos Vingadores. Não, é que você não tá entendendo. Não tá tentando aprender? Como ele é Não, eu vou te dar uma... Ele tava desde o início, ele falou assim, eu vou Ele destruir os aprende tudo Vingadores. assim, cara. Então, ele aprendeu aprende muito sobre rápido. internet, acabou. E você viu o que ele falou? Primeira coisa que ele falou, tenho que destruir os Vingadores. Pra mim, ele tava com medo o tempo todo dos Vingadores. Sim, Cara, a o ameaça tempo aí é os todo. Vingadores. Então, mas é que tá. Não Mas tem eu- essa de não, ameaça. Mas eu vou concordar com Com alguém. contigo. Alguém. Não, Ô, louco, velho! Relaxa. não, eu vou concordar com ele no ponto. Assim, eu também achei, eu acho que o Ultron ele teria muito mais potencial Sim, no filme. vai ser muito Eu acho que pior. foi muito limitado. Sim. O título do filme já começa errado. Era de Ultron. Tem era porra nenhuma. O Exatamente. cara faz um plano que dura no máximo uma semaninha. semana e já foi derrotado. Eu agora tenho acesso à Podia rede ser- de internet. Eu tô tentando ter acesso aos códigos nucleares. Isso é comentado 2 vezes no filme.
mas isso de fato não é efetivado. Mas Tanto que o plano final dele não tem nada a ver. Batalha, em vez de pô, é uma batalha contra os Vingadores, em vez dessa batalha ser assim no local assim que Calma, mas a batalha que ele criou é destruir o planeta, levantando sim, mas a olha Terra. onde levaram a batalha, pra uma cidadezinha de merda que ninguém vai Mas detalhe, eu ó, acho isso interessante. Eu acho isso não é a interessante. cidade. Ele falou, se levanta primeiro. Os códigos, os caras falam, tinha uma hora que os caras falam que estão mudando toda hora. Não, Mas ele acha, ele absorveu Que é o Jarvis, né? Era o Jarvis que tava mudando toda Mas, ó, hora. mas tem um detalhe também, que, como eu falei, que eu falo, tem coisas que ofendem a minha inteligência por causa disso. Não é por causa que eu sou fã de quadrinho nem nada. Se é uma máquina querendo destruir a humanidade, se tem, quantos? 7 Vingadores que tinha no máximo, por que eles vão atacar os Vingadores e começam a matar as pessoas na cidade? Aí os Vingadores iam ficar todo, a gente não pode fazer Eles nada. tentaram que os caras Seria, não tiros, não, filho mas da puta. seria uma, Olha, eu vou te falar uma coisa. seria uma forma de manter. Poderia ter outros desfechos, podia manter os Vingadores, fica na bolsa, não começa a matar todo mundo. Porque tinha milhões de robôs. Por que não atacou as pessoas? Os Vingadores, ou vocês param, a gente mata Não todos. atacou, não matou, sabe por quê? Sabe por quê? Porque não é DC, porque no Superman, no Homem de Aço, Então, morreu gente pra caralho. Nem o cachorro morreu, cara. O Então, cachorro subiu mas pra nave, meu irmão. pensa bem. Mata pelo menos o cachorro. Um vilão, mata alguém, não mata ninguém, Cara, no filme do Super-Homem, o Super-Homem mata 50 pessoas, quebra, Matou uma porra de mata, gente. mata uma família, né? Olha, no final mata não, mas mas não, pera, morre gente pra caralho, no Homem de Aço. pera. Os prédios caindo, morre. Um vilão, Tem um 3 robô. pessoas no prédio. Então, a cidade toda, de repente o Homem de Aço é só, tem 3 pessoas no prédio. Mas, meu, se fosse descer, se for aquelas 3 pessoas, né, cara? É. Pra salvar, porra. Mas é como eu falo, um vilão ferrado, robô, querendo matar a humanidade, botaria em xeque qualquer Vingador. Poderia ter colocado, o único que poderia não aceitar aquele Hulk, que poderia até acontecer um desfecho desse. Não aconteceu, tá, pessoal? É só loucura na minha cabeça. Mas mesmo assim, o Ultron ficou muito bananão. Mas tem duas Os coisas. dois capachos, que a feiticeira escalate. Você acha? Com tanto robô, falou, começa a matar todo mundo em Nova York lá. Ele não Mas tinha não, um robô desde o começo do filme. Mas vamos. Aquele exército de Ultron é na... E depois que ele rouba o Vibranium. Porque Ele tava construindo o tempo todo. o motivo pelo qual é na cidade, o motivo pelo qual ele tem pouco robô, é que quando ele foge lá da Torre dos Vingadores, tem ele mais 4, que são a Legião de Ferro. Os 5 são os 5, Então, certo? mas mesmo assim, Depois, vocês não acham que tem um furo? Se ele controlou a internet toda, ele tava na internet toda, ele não podia usar qualquer fábrica de construir carro, qualquer lugar no Então, mundo pra aí fazer os bagulho ele vai, desse? Ele volta Então, pra base isso que eu tô da falando, China, é ele um volta pra base da banana, ilha. ele podia botar o mundo em xeque, aí seria a era de Ultron. Ele bem, podia exato. botar em Agora, xeque. é, Isso que eu falo, é um O banana. Ultron é um banana. Mas o que dizer do Bruce Banner? Antes Esse é um disso, banana. A mulher queria dar pra ele, gente. Ela chegou e falou, vem cá. Você só leva em consideração isso, pô. Mas ele Mas sempre fez ela isso. chegou. Não, mas O Hulk. peraí. Você não Ela viu? chegou pra Você ele. viu o e falou, Incrível Hulk? Não, eu não vou Ele falar de sempre foi quadrinhos. Vamos Não, falar não, do filme, Sempre foi filme do isso. Incrível Hulk com o Edward Norton. Ele sempre foge das Ele não mulheres. pode. Ele vai tentar trepar com a Betsy e começa a disparar o negócio. Ele não pode trepar porque ele fica nervoso. Ele vira fica um- nervoso. Mas pelo que Aumenta a Cresce, adrenalina. era isso que ela queria. Tá dentro dela. É, só que acho que ele ia morrer, né, no processo. Uma grossa dentro dela. Não, porque... Não, que não fica. Porque Eu só- você vê que ele incha e a bermuda... Ô, não Mal, está. agora... Ali é a única parte Lacra. Mal, Começar- você vai lembrar de uma coisa que eu falei, acho que uns 2 anos atrás, no primeiro filme do Vingador. Por que naquele primeiro filme o Hulk correu atrás da Viúva Negra? Por que quando a Viúva Negra não caiu com ele lá, ele, nossa, mulher, ruiva, ajudar? O Hulk não é uma criatura maligna. Ele podia ter ajudado a Viúva Negra, os caras tiravam nele, nossa, tá matando ela, tiravam, aí ele corria atrás dos caras. Cada vez mais e a o gente detalhe? percebe que ele se controla mesmo com Mas o Hulk, então, ele mas se quando ele controla, vira Hulk, o Hulk chega a falar. O Hulk não fala em nenhum momento. Nesse parece um bobão. Mas é uma coisa. É um monstro. Ele não é um monstro. Mas ele não é um monstro. Mas Até no Incrível Hulk, ele, quando vê a Beth, ele para e volta. Mas o problema, e aí isso tá geral até nos quadrinhos, ultimamente fizeram muito disso, que o Hulk é descontrolado até isso. Então. E eu gostava muito do Hulk quando eu lia, que o Hulk era o cara que ele queria ficar em paz. Ele vai pra uma cidadezinha, ele ajuda. E ele mostra, então. E ele mostra isso no filme, que ele quer ficar de boa. Só que quando ele vira o Hulk, pode ver que a mulher, a Viúva Negra encosta nele, ele fica de boas. Porque naquele primeiro filme já não aconteceu isso. Poxa, Mas nesse mostrou que ele ia ficar... É que o roteirista optou por desenvolver esse relacionamento. Então, mas podia já ter começado no primeiro Mas se filme. você reparar, a Feiticeira Escarlate tem um lance legal nesse filme. Eu achei que em alguns casos ficou meio forçado, meio over, como você fala, aquele negócio dela fazer o pessoal ter os seus piores medos. Ela chega no chega todo mundo faz isso. E eu pensei que ela ia ter Quando poder ela faz de... isso no Banner,
o que acontece? O pior medo dele Era virar o Hulk. justamente o Hulk. O Hulk, Ah, verdade é verdade, dele é verdade. É o pior medo dele. Isso eu achei muito legal. Isso é E bom. ficou totalmente descontrolado. Como ele falou. É, mesmo, porque ficou o puto, verdadeiro né? Ficou mais Hulk, puto. né? Pô, posso falar uma coisa? Vamos Aí, falar peraí, só completar isso aqui. E aí o que acontece? O do Hulk era isso, o da Viúva Negra mostrou o fato dela... A origem dela, né? A origem dela. Agora, o do Thor ficou esquisito pra caralho. Aí é que tá. Pra O quem- Thor. pra quem não conhece... Não, o Thor, o que ele viu ali no Thor é plot pro próximo O filme do Thor. Ragnarok. Próximo filme. Ragnarok. Que Vai ter as Ragnarok. 7 gemas no filme dele. Não, o Ragnarok é, Sei lá, é a morte espero dos que não. deuses. Porque deu pra ver na hora que ele tava sonhando lá, apareceu... Você vê a manopla, que espero é o que Guerra não. Infinita. Aí já é depois. É outra coisa, aí já. Mas o filme do Thor é o Ragnarok, que é a morte dos deuses. Isso deve ter a ver com o fato do Loki tá substituindo o Odin. Não, e- Spoiler do Thor 2! E no próprio arco da HQ, quem meio que causou, quem foi usado a chave pro Ragnarok foi o próprio Thor, né? É. Que eles usaram. Então foi isso que eles quiseram mostrar. Tanto é que Eles tão, como a gente falou, tá fazendo preparação pros outros filmes. É preparação. Esse filme foi uma preparação Preparação, muito, mas muito bem mas armada. a gente que não tem Armou um- bastante coisa. Não. Então, vamos dizer assim, eles começaram a Mas dar os vamos nó, confundir, depois eles vão assim. puxar o movie, Não, vão fechar. Ó, os outros filmes da Marvel, até a fase 1 terminou nos Vingadores, o máximo que eles tinham ali pra material pra preparar a gente era propriamente os Vingadores. Uhum. Né? Iam lá, bonitinho pra... A primeira referência que a gente teve pra um filme mais à frente, que só agora ficou claro, foi o Tesseract, que acabou que é uma joia do infinito, né? Bem diferente do que a gente já conhece, mas tudo bem. A fase 2, ela vem fazendo várias sequências de coisa que a gente vai ver nos Vingadores e coisa que a gente vai ver mais pra frente. Tanto que Guardiões da Galáxia, vai jogar Jogou lá pra Guerra Infinita. Só que agora a gente já tem um line-up pronto até 2020. Sim. Então, a coisa mais inteligente que a Marvel fez foi isso. Vamos fazer vários teasers pequenininhos, vamos provocar o pessoal. Por quê? Quem é fã e vê esses Vai easter conhecer. eggs vai pirar. Quem não é, quando ver o filme Próximo, né? ver o Então, próximo é filme, isso. já vai ter... olha, Mas é isso que eu tô falando. Esse filme é mais uma engrenagem no mecanismo do que um filme propriamente Mas pra sim, montar não, toda uma mas estrutura. Não, eles estão montando uma É um estrutura. filmaço que Estão tem algumas montando. engrenagens. Então, mas eles estão montando toda Por uma exemplo, estrutura. eu vou dar um exemplo. Eles teve um ponto, vai, entre aspas, ali decisivo pra falar que ali acabou o filme, que foi o lance da separação dos Vingadores. A gente deixaram aberto novos Vingadores, outra formação, deixaram. Mas ali é um fim... Eles não se separaram. Né? Um foi tirar férias, o Não, outro mas foi... mas No primeiro teve isso, no primeiro final do primeiro Vingadores. Não, mas no primeiro todo mundo se separou. Mesma coisa. Mas nesse não, Não é ficou separou. Capitão América, ficou um pessoal junto e agora, pode ver, ficou o Visão. Não, mas não teve é que separação ficou. nenhuma. Se Teve, precisasse, no- ter uma outra no ameaça, primeiro só passar cada um o foi filme, pro lado. mas Não é pro lado. No primeiro cada um foi pro lado. O Thor, o Thor levou o Loki, o Hulk tá sem Sim, onde porque saber. o Thor mora lá, o Homem de Ferro, ele tem a empresa dele, tem que comandar. Mas então, pode ver, eles deixaram explicado isso. E Desse o cara filme, não. Mas duas coisas que eu mas preciso puxar. o Capitão América no final, ele fala, não, aqui é meu lar. Eu preciso puxar duas coisas. Primeiro, o cetro do Loki. Eu assisti duas vezes o filme. Eu não lembro como é que o cetro do Loki foi parar de novo na mão da Hydra. Aí a gente vai responder isso. Tá. Alguém vai me responder isso agora. Segundo, não sei se vocês notaram, durante a primeira batalha deles lá, quando eles chegam na base da Hydra, lá Legal pra caralho, cena legal. Sim. Já começou na pancadaria, né? Eles vão conversando entre si e comentam assim, essa aqui é a base da Hydra, sei lá, mais difícil que a gente já... É maior. Ou seja, entre o primeiro filme e o segundo, eles tiveram outras batalhas e eles deixam Sim, entender isso. sim. Eles deixam que já estavam lutando, já estavam batalhando. O que eu entendo do modo de operação dos Vingadores era o seguinte: eles se juntaram para aquele filme dos Vingadores e os Vingadores em si só estavam operando juntos para acatar esse cetro. Sim. E pra desmantelar a Midra também. Nem tanto. Os Vingadores, principalmente, estavam atrás desse Mas pode ver, cetro. o final do Capitão América 2, eles deixaram, falaram assim, pô, a Hydra era a SHIELD, então a gente tem que acabar com a, tem que acabar com a Hydra. Então eles estavam atrás da Hydra e o Thor estava atrás do cetro. Então, o Thor deixou claro, ó, mas aí o que- cetro tá aqui, nós temos que pegar. Mas olha só, aí que Os tá. outros ninguém falou do cetro, o Thor lembrou eles de primeira, Mas- ó, pega o cetro, hein. Mas aí é que tá. Eles estavam juntos com o Thor, os pesos pesados, para ir atrás desse cetro. A Hydra, você pode ver, é mais uma preocupação do Capitão América e da Viúva Negra do que, por exemplo, do Homem de Ferro. Mas mesmo assim, mas- eles foram atrás. Sim, claro. Aí o que eu tô falando é que no final do filme, é assim, os Vingadores até então
pro que eu assisti eles se reúnem de vez em quando, não tem base fixa, não tem nada, só tem a fiquei Torre dos sabendo, Vingadores. peguei uma informação que o bagulho tá lá, a Hydra tá lá. Mas não é vamos lá, um liga pro outro, vamos lá. Com essa Por base isso que não acabou no final. Se precisar, só com essa base dos Novos Vingadores, minha impressão é que agora se forma uma equipe que ficou aquele grupo que ficou lá. Visão que vai ser muito mais. Não Mas é porque a SHIELD tinha acabado, né? Não, porque o que vai acontecer? Porque o que parece? Vai meio mundo pra vala no primeiro Guerra Infinita e os velhão vão ter que voltar no segundo Guerra Infinita. Não, deixa eu só tentar explicar. Até porque aquele cara, o Homem-Pássaro lá, também é um cocôzinho, né? Falcão? Falcão Negro. Ele reclama que eu chamei de Flash, chamou de Homem-Pássaro, cara. E aí, também tá forçando. Não, tá forçando. Deixa eu tentar explicar pro Ângelo aqui esses 2 pontos que ele falou que ficou meio perdido. Só tem mais um também, Barão de Truck. Por que mataram o cara Não, logo assim? mataram. O Ultron. Ele morreu! O Ultron matou. Ridículo. Foi o Tron que matou. Mas ok, continue. Então, você perguntou por que o Cetro tava com a ilha, né? Uhum. O Cetro, ele não é mostrado depois do final dos Vingadores. Do primeiro. Mostra eles com o Tesseract, mas não mostra eles com o Cetro, não é? Tá, mas o Cetro tava lá no meio da batalha. Quem que vai guardar o Cetro? Eu não lembro. A SHIELD. A SHIELD. É a SHIELD que Né? O que aconteceu caiu no no Capitão final do Capitão América 2? A gente descobre que toda A SHIELD era a Hydra. Uhum. Então a Hydra teve acesso naquele ponto. Tá. Exatamente. Falha minha. Tanto que a cena pós-crédito Lembrou agora? do Capitão América 2 mostra o Cetro, o Barão. E ele fala, agora eles descobriram que a gente é a Hydra. E por que que eles se reuniram de novo e falaram que aquele lá era o bunker mais difícil que eles tinham ido até agora? Simplesmente pelo fato de que, quando eles perceberam que a Hydra teve acesso a todos os bens, coisa que a gente viu mais, quem acompanha o Agents of S.H.I.E.L.D. viu muito mais isso. É isso que eu quero perguntar. Viu que eles perderam muita tecnologia. Muita tecnologia alienígena que estava em pose desde a gaveta da Hydra. Então, ali eles já montaram uma lógica. O Agents of S.H.I.E.L.D. ele está servindo muito bem como um apoio bem mais distante para várias coisas. Eles já estão produzindo os inumanos em Agents of S.H.I.E.L.D. Então me explica isso, peraí, me explica isso. Como é que se conecta com o Agents of S.H.I.E.L.D.? Na hora que apareceu, porque a SHIELD não existe mais. Sim. Aí aparece lá o carinha aqui. Nick Fury. Ele aparece, do nada, fazendo uma ponta já com mais de 50 minutos de filme, ele aparece lá na casa do Gavião igual o ET, Arqueiro. aparece lá no fundo lá do quintal. Lá É porque ele tá tentando reativar, né? Tudo bem. E de repente ele tem um porta-aviões gigantesco de novo. Não, mas Deu aí, merda. é uma pequena referência que ele pode Ele ter falou, feito tem a uns própria amigos. Coulson. Ele tinha guardado um no armário, mas a dúvida não é essa. A dúvida é por que ele apareceu com aquilo e não tem ninguém da série na Porque porra não da SHIELD. precisa. Porque Não, pessoal, não, peraí. Porque Quem na tá acompanhando série a série tá já um outro, Tá num outro patamar. tá num Por que ele esperando aparecer? Não o Coulson, mas qualquer um ali. Mas Na acho que o Coulson não vai aparecer porque já deu aquela impressão pós-Vingadores que ele morreu. Então tá meio como se fosse espião por baixo do E outra pano. coisa, Sabe que ele a morreu? série tá correndo paralelo ao filme. Inclusive o episódio dessa semana que vai sair nos Estados Unidos é meio paralelo a esse filme. Eu vou ter que ver dois. Tem que assistir, vai ter que assistir. E tá um pega pra capar, entendeu? foda. O Coulson tá fugindo, Tudo então bem, tá mas tem uma cena estúpida de um carinha lá dentro que eu achei totalmente desnecessário. O cara falar, o barco tá cheio, tá lotado. É o carinha que jogava... É o cara que jogava videogame no primeiro filme. Galáxia. Exatamente. Galáxia, né? que jogava. E ele também aparece no Capitão América 2 também. Então, esse Quando os cara- caras entram lá e falam, não sei o que, ele Podia fica, ter vai, dado faz espaço, isso, manda os né? mísseis. Ele, não, obedece o Capitão, Tenente. É o Podia Capitão ter dado América. espaço pra alguém da série ali, eu fiquei sentindo Podia. falta desse fanservice aí. Pô, Podia, tudo Marvel, mas cara. não... Mas eu acho que tem que o correr que por tá fora. acontecendo na série não tem como. É, o Porque roteiro tá. não fechou. Não, os caras tão fugindo, tá tendo um pau fora. Talvez então, no futuro por eles falar em consigam pau. conectar as Não, coisas. eu acho que depois, o próximo episódio não, mas talvez os últimos Não, episódios... o próximo que vai sair nessa semana Já agora faz nos já uma Estados Unidos vai referência ligar. forte, Porque né? o filme vai estrear lá nos Estados Unidos. Então, dessa E tem a caixa semana. do Furry. Dessa semana e da próxima semana. Deixa eu falar uma coisa. Por falar em pau, uma coisa que eu senti também que deu uma boa melhorada. Vou falar em pau, você Por falar em pau. Por Peraí, falar em vou pau. falar em pau, uma Porrada. coisa que eu senti. Por falar em pau, uma coisa que eu senti também. Por falar em pau, uma coisa que eu senti também. Por falar em pau, uma coisa que eu senti também. Tava no Que deu uma boa fluxo, melhorada. 90 graus, sabe? Porrada, Aquela porrada. guerra. O pau que teve no filme, cara, as cenas de batalha.
importantes cenas. A primeira, Sim. que aparece aquela montagem, né? Apareceu todo mundo junto. Vamos né? lá, vamos lá. Esse filme é muito bom, muito dá pra ter a bom. impressão que os caras estão assim... Olha, Afinados. Afinados. Estão trabalhando juntos, Mas, né? puta, Então- equipe foda. a primeira cena do filme é do cacete. Batalha. Que é uma referência ao filme anterior, né? Uhum. Que tem aquele puta plano sequência que termina com os caras chegando ali Na Torre Stark. que mostra cada um trabalhando junto. E aí eles fazem isso elevado à enésima potência. É um puta plano sequência mostrando do todo mundo caralho. trabalhando junto. Cara, o Capitão muito América, boa. o Capitão América no Também, primeiro né? E filme. aí tem um painel que é uma splash page de quadrinho com todos os Não, Vingadores aquilo- caindo juntos. Aquilo é a cena No mais primeiro quadrinhos filme, que eu já é, vi, sim, meu. sim. No primeiro filme, o Capitão América era tão cocôzinho, cara. Eu não É. gostava. Agora desde o Capitão América 2, ele tá tão legal. Não, no mas, filme. gente, Mas você notou nesse uma- filme a gente tá tá vendo o lutando. Capitão América líder, né? É. Faltou. Exatamente. Caralho, bicho. Faz Agora, isso, faz isso e faz isso. Mas ó, você e outra curtiu. cena você de cur- luta que eu Pode curti, falar. só pra fechar. É óbvio, cara. Todo mundo esperando que possa o trailer, né? Do o Hulkbuster. Hulk com a armadura do Hulkbuster. Hulkbuster. Cara, que Foda. luta legal. Foda. Aqueles... Foi muito boa. Não, e o cara, o Robert Downey Jr., por mais que os caras tentam tirar o foco pro Gavião Arqueiro, quando o Robert Downey Jr. aparece, cara, cada coisa que ele fala, você tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir. Então, mas Aquele é por isso que eu falei que ele tá virando Wolverine que nem nos X-Men, esse cara. lance do foco, Ele tá esse lance sendo do o principal, foco mano. é o quê? A gente já acostumou com a personalidade do Robin Downey Jr. dos filmes. Que é sensacional, A cara. gente gosta, todo mundo gosta, todo mundo dá risada. O cara todo mundo lutando ou não divertido. lutando, ele é muito bom. Então, É. só que acontece, esse foi um filme que teve muito mais Espaço. pra todo mundo. Todo mundo Sim, trabalhou junto, cada um teve seu espaço. Eu acho que igual. a O foco Viúva não foi teve maior muito, nele, né? simplesmente o fato que ele Você sabe- causou ameaça. Ele depois tenta arrumar Deu as coisas. pitizinho. Como eu né? falei, ele é Então, o principal. Ele ganha espaço nesse quesito. Mas espaço em cena Aceite. a gente pode dizer que é intermediário. Todo mundo teve um espaço até que Não. igual. A Viúva não senti. Mas eu vou a da viúva tem explicação, e é uma explicação biológica. Ela Sim. tava grávida quando tava fazendo o filme. Você vê- tem cê- contrato, segura a Então, você viu que ela apareceu Mas ela tava. Você viu que ela tinha que usar. Teve cena que ela tava usando uma sais. Teve várias cenas que só pegava daqui pra A cima. cena que ela tá flertando com o Hulk ou com o Banner lá no boteco, ela tá de costas. Assim, ela tá com por. vestidão, assim. Eu falei, pô, cadê a calça colada? Ela tá com vestidão. Não, É. e ela tá por trás do balcão porque ela tava grávida. E aí fica interessante Eu no só filme aquele papo que ela fala que ela não pode ter filhos, exatamente ela gravando, ela tava grávida. É, e o cara. detalhe, vocês perceberam É o muito boost, cruel, né? cara. Acho que eles usaram efeito de computador pra diminuir, porque o boost tava boostado, né? Tava explodindo. Quando ela tava com a Eu vou roupa preta acrescentar lá. uma luta, uma cena de luta que o Lê falou duas, eu vou acrescentar uma. Que é o final, quando eles estão protegendo o reator ali. Sim. Estão todos em volta e vem Sim, robôzinho. trabalhando. É o retorno Aquilo foi daquela muito lindo. é o Você não retorno sabe pra quem daquela você sequência olha. do primeiro. A câmera fica voando, o 3D do filme é excelente. Aquela a câmera cena fica é- girando. Sim, sim. Você não sabe pra quem que você A olha. feiticeira lutando é legal, cara. Eu gostei dela lutando. Você gostou do poder dela, né? Não, eu gostei O poder dela, Não, não, o poder dela tá bem deu- diferente. É bacana, Teve um cara. destaque, até quando É o bacana. Pietro lá, né? Que a gente já falou Melhor que que ele morreu. elas. Aí ela ela fica fica pá! Aquilo ficou é, emocionante. nossa. A Jean Grey é mais poderosa. Fênix Fênix Negra, não Bicho, tem pra Fênix ninguém. Negra não Destrói a dá. galáxia no Eu só piscar de não olhos. consigo entender Mercúrio dando porrada nos bichos, cara. Eu também, então, mas isso, cara, tem coisa que eu já falei. Queria, vocês gostaram das lutas das lutas. Eu achei a primeira luta e a luta do Hulkbuster lá contra o Hulk muito boas. Mas a última luta foi o que eu falei. Por uma máquina desesperada que queria vencer, devia ter ameaçado todas as pessoas. Mas é uma cidadezinha de bosta, vamos botar em sítio, ó. Vocês calam a boca, eu mato todo Porque ele mundo já ia aqui. matar todo mundo, ele ia jogar Então, Mas por que eu- você não ameaçou as pessoas? Falou, vou jogar a cidade, vocês vão ficar quietos, não matou. Porque o que acontece? Vocês estão lá, não estão lutando pela vida, não é o que o Visão falou? Então eu achei a lutinha, tipo assim, tudo bem, aquela cena é muito louca. Mas podia ter começado de uma forma um pouco mais ameaçadora. O Ultron podia ser muito mais ameaçador. É que- Podia ser tipo um demônio mesmo, É que- sabe? Podia ser. E o detalhe, ele Mas podia não tem ser mais escala, que o cara. Loki, Não porque tem o Loki era. escala. Não, eu sei, mas o Loki foi um personagem Manipulador. foda, manipulador. O Ultron não. Um robô que tava preso, tava morrendo de medo, cara. Vamos ser sinceros. Até o aqui. Visão falou assim, ó, no final, você tá com medo da morte? Você viu que ele até mudou de assunto? Ele. Banana, Mas velho. vamos ser sinceros aqui. Tirando o Loki,
todos os vilões da Marvel, de todos os filmes da Marvel, eram merdas, né? Principalmente do Guardiões da Galáxia, pelo amor de Deus. O Ronan era um merda. É um vilão O Ronan Não era vi um esse merda. filme, hein? Eu não vi esse Não, o filme. Ronan é um E nem vou ver. É um filme bom, é um filme divertido. Não vou ver, Mas não vou nenhum ver. dos vilões são bem Eu só vi o pós-crédito e não assisti mais Mas nada. voltando a falar de O Vingadores. Ronan era uma merda. que acontece? O Ronan era uma merda. O Você homem. fala de todos os filmes O da Marvel. Malekith. Não, o Ironmonger era uma merda. Não, o Malekith no O Thor 2, Malekith, putz, grila. puta que pariu, que vilão merda. O. Qual que é o outro lá? Mas que nem ele, quando você fala o nome do vilão, fala o filme que Thor 2. Então, eu não sei que filme Thor você tá 2. falando. Malekith, o vilão do Thor 2. Ah. O. Mas nem precisa falar tudo isso, é só falar. O Ultron podia ter sido um Muito puta melhor. de um Mas, vilão. Celso, você falou o que agora há pouco da. Até da o Caveira Fênix Negra. Vermelha. Você falou que a Fênix Negra Mas é Fox. faz assim é e Fox. destrói o universo. É Fox. O cara que aparece no final aí, O Thanos. o Hellboy lá. Ele aparece. Ele faz Quem o tá quê? dizendo é ele. É ele, viu? É ele. Ele também pode. Parei de assistir o vídeo no Ele Hellboy. vai conseguir fazer mas ele isso com a ainda não manopla. tem esse Não, tudo poder. bem. O Thor é um deus. O que acontece? Todo mundo tem uns poderes super foda, tão absurdos. E pode resolver tudo rápido. É, mas que acabaria Mas então, Então por isso que a ele tem gente... que equilibrar todo mundo. Não, mas então por isso a gente precisava de um vilão Altura. à altura desses personagens. E o Ultron não foi esse Foi, personagem. porque Não se ele foi. fosse um vilão tão Não, vilão, ele se tinha. não tiver lá É no uma vilão máquina. bom, Pensa assim, ó. É uma máquina. O que uma máquina faz? Você tá destinado. E o detalhe, antes de Skynet surgir em filme, Mas, qualquer cara, coisa, Exterminador já do o Futuro Ultron fazia isso. Muito melhor do que Não, Vingadores, não, mas é que todo tá. mundo Quem sabe. criou esse conceito foi o Stan Lee. Não foi o. Quem criou. Quem sei lá quem criou a história. Eu Harlan fiquei- Ellison, eu- não eu James assistia a Era Cameron. de Ultron e ficava pensando assim, caramba, parece que eu tô vendo um vilão de filme de 007. Quando o Stark pergunta pra ele assim, qual é o seu plano? O que você pretende fazer? E ele começa a dizer assim, Ele tira o sarro. aí quando ele tira o sarro, eu, ufa, achei que ele ia contar. É o vilão. Não, você não sabe, é pior. Esse é o vilão 007. Não, é Eu- pior ainda. não, Não, desculpa, é pior. desculpa. É pior ainda, viu? Porque ele é o vilão que tem consciência que tá num filme. Ó, detalhe, a gente tá falando, é da Disney o filme, não é? Sim. Saiu um desenho, Tudo eu da vi, Disney. então, eu vi um desenho naquele Disney XD, no canal lá das crianças. Sim. Que tem os filhos dos Vingadores, que os Young Vingadores Avengers. morreram. E o Ultron, aí tem a era de Ultron de verdade. Aí você vê o Ultron como é. O Ultron matou todo mundo, sem pena, sem dó, sem piedade. Ou seja, no desenho da Disney, tudo mais tá morre. melhor do que no filme. Cara, Então, porque como que é um desenho pra criança e todo mundo morreu e no E no filme filme ninguém morre. morre o Mercúrio. Não precisava morrer os caras, mas ele podia ter sido muito mais ameaçador. Mas você não acha Vocês que... ó, eu acho que tinha pelo menos a ameaça de colocar em xeque o mundo. Ele podia ter colocado o mundo em Ele xeque. colocou, ele Colocou exaltou- não colocou, não. Ninguém tava sabendo. Todo mundo meio O que. filme, em Não todo colocou. momento, não Agora mostrou no a último grandiosidade segundo. do Não, filme dele. não, ele- Foi não. focado Você tem Mas que eu tô falando em assim, lugares quando o Ultron específicos. nasce, quando o Ultron nasce, ele já podia ter colocado o mundo, ó. A era de Ultron pressão acabava, a internet só o Ultron falando, agora vocês são meu. As máquinas, todas as máquinas podiam Que nem passageiro do Homem de eu acho que os caras ficaram com medo de assemelhar com Pensa- De não, Volta não. pro Futuro. Pensa agora Não. igual máquina. Não, De Volta pro Futuro, não, Exterminador do Futuro. Pensa igual máquina agora. Pensa igual máquina. Se ele vai em todas as TVs e fala agora, eu vou matar Que nem você. no Homem de Aço, Que quando nem o cara do Homem de Aço apareceu... fez. Calma, dia. Ah, Pô, tá. ele aparece pra todas as TVs só pra causar o Em terror. todas as línguas. Qual a Não, vantagem mas de fazer sabe isso? o que Se alguém desconectava os fios, eles fudiam. Ele queria explodir uma meteoro e acabar com a Não, Sabe o que ele mas tava aqui- pensando? Sabe o que ele tava falando? O que ele tava pensando mais? Aquele filme lá com o Johnny Depp, aquela merda, Transcendence. Que o cara vai, passa é porque na verdade uma inteligência artificial naquele nível que ele mostrou no filme, ele mostra que ele tinha muito poder, principalmente da tecnologia do mundo. A Ele tinha internet acesso a ele todas. foi Só que vendo, vocês mesmos falaram que no começo ele assimilou todas as informações Mas- rapidamente, Tony Stark, não sei quem. Sim. Se ele assimilou todas as informações, ele podia assimilar Mas- muito mais coisas e a Era de Ultron podia ter parecido de uma forma um pouco melhor. Mas Até ele- ó, não, Ângelo, gente, agora gente. você vai me chamar de favor. Você concorda com isso? Ele né? ia Mas, ser, gente, ele ia vocês ser mais ameaçador. Mas, Estão concordando demais, eu não vou Mas, Ah, mas gente, Ah, vocês o que estão ele poderia esquecendo. fazer? Ele poderia derrubar a PSN, ia ser foda pra caralho. Puta, acabou o mundo. Ele Mas pensa assim, ó. Quando você corta. Pensa assim, o mundo de hoje é regido a comunicação. Se ele cortasse as comunicações do mundo, Ele fazia um pronto, caos do cacete. já ia causar um Eu não caos. consigo podia, pagar meu não, boleto não, no carro. Mas então, mas ele cortava a comunicação, mas ele continuava mantendo tudo ligado. Ele é a máquina, ele é a O máquina. filme tinha Eu tudo, vou te tinha dizer, que ser muito mais lembra que o Visão, sombrio. lembra que o Visão desconectou ele? Aí eu pergunto, pra quê? Não fez nada com aquilo. Eu vou te dizer uma Não, coisa. Ele não cortou, o Visão colocou, mas ele tá. Ele só fez isso pra ele pedir forma de escape. Mas então, mas
Cara, só por causa disso. Mas ele podia ter feito de uma forma que o negócio estaria pegando. O bicho Cara, estaria eu vou te dar um exemplo. O Facebook de todo mundo. E o detalhe, Vocês estão preocupando com coisa pequena. Sabe o que ele podia fazer? Simplesmente ele apaga todo o controle de tráfego aéreo do planeta. Pronto. E o detalhe, esse mundo do universo Vingadores é um mundo já mais tecnológico. Ele podia estar controlando aquela nave da SHIELD, podia estar controlando tudo. É isso que eu tô falando. Ficou um pouco bobinho. Agora. Ficou um pouco bobinho. Por outro lado, agora a gente tem que lembrar uma coisa, né? O Ultron foi uma criação de Tony Stark e Bruce Banner. Então é claro que não ia sair uma inteligência, né? É uma inteligência. Não, isso... e outra coisa, tinha assim, o filme tem todo o potencial de ser mais sombrio, tem um vilão muito mais foda. Não, é um... Sabe? Mas eles não... Cara, aquela cena, you guys, come here, eu falei, não, vem. Todo aquele tempo de tela. Porque eu só daria... Na casa do Gavião Arqueiro, com aquela maldita mulher, que já sabia de tudo. Legal, e as impressões que vocês vão... Não, que nem você, Leandro, você falou que... No plano do... Quem falou que o filme achou que não fechou bem? Eu achei. Eu achei que ele é mais um mecanismo. Mas se o vilão fosse mais, como eu falei, a gente sentiria que teria fechado. Porque foi como se fosse assim, você tá mais uma ameaça. Eu não achei que o Ultron fosse um vilão. Por exemplo, ele não é um vilão como o Loki foi no... mas... Gente, vai ser difícil aparecer um outro vilão tão foda quanto o Loki. Eu não tô dizendo tão Olha o papo do Coringa, olha. Esse Coringa é melhor que o do Coringa. Não, puta, mas esse não é comparar com o outro. Olha o título do filme. Era de Ultron. Era pra ser muito mais. Pensa bem, eu acho que daria pra fazer sim. Cara, que título foda. Cadê o roteirista? Cada vilão, vocês vão querer que... Não, eu vou te dizer uma coisa. É por isso que no final o Raboy chegou e falou, deixa que eu... Exatamente. Pô, esses caras são merda pra caralho. Mas eu vou te dizer uma coisa. É um vilão que, se você for parar um pouquinho pra pensar, com um pouquinho mais de preparo, um pouquinho mais de inteligência do roteirista, o Homem de Ferro sozinho cuidava do cara. Sim. Mas isso nunca aconteceu nos quadrinhos. Não, eu tô falando do que você tá criando ali no filme. Experimentou qualquer um, é só o roteirista querer que ele faz. Agora. Mas sabe, não é algo que, se você for ver, não precisaria tantos Vingadores, não criou uma ameaça. Vamos começar com a primeira pergunta aqui coletiva. Tá. Você falou do vilão do 1 e do 2. Então eu pergunto, começando pelo Celso. Vingadores 1 ou 2? Qual é melhor? Vingadores 1. 1? Vai, o primeiro. O primeiro. Então pronto. Já não é tudo isso. Ninguém Não, achou melhor que o primeiro. Eu não achei melhor. Eu não que seja pra ruim, mim, o primeiro é muito mais coeso o primeiro. Lembra que eu falei que só tinha 4 detalhes que eu não concordei no primeiro? Esse fugiu muita coisa, que nem pode ver, eu já falei. E falei pensando no filme também, tô falando só pensando no quadrinho. No filme. Se eu for falar do quadrinho, depois eu deixo pra falar com o Marcelo do negócio que eu tenho pra falar pra ele. Esperei um ano pra falar isso pra eles. Depois vocês me permitem. Descarrega. Então, lembra que você falou do... Por que o Super-Homem voa? Por que o Super-Homem voa? Por que ele voa? Porque ele é o Super-Homem. Não é? Não é porque o Super-Homem voa porque ele é o Super-Homem? É justo. Você não falou isso? Qual motivo? Então... Volta no filme de 78, Marlon Brando explica em menos de 1 minuto e meio por que o Super-Homem voa na Terra. Ele fala que ele fala que a densidade molecular dele é diferente e com o sol amarelo ele vai poder desafiar a gravidade e vai ser virtualmente imortal. Ele vai ser invulnerável a tudo. Sim, eu lembro disso. Aí o que acontece? Por que não botar simples explicações? Tem coisas que são jogadas, aí eles vão falar. Diezese é minha rola. Diezese é a puta que te pariu. Diezese é o caralho. Mano, uma simples explicação. Pô, pega o Marlon Brando, tira do caixão e bota ele pra explicar essa porra. Mano, é possível, velho. Não, tipo assim, ó, em 78. Você imagina. Nós falamos do Super-Homem no negócio do X-Men. Falou do X-Men. Calma. É que assim. Depois eu falo. Tem coisas que pode ser explicada com um personagem que entra e fala alguma coisa e outra. Quando aparece um personagem... Doutor explanação. Quando aparece um personagem no quadrinho, eles já vão fazer um monte de quadrinho lá, e um monte de besta vai comprar as molecadas, porque eles querem ver aquilo no quadrinho, e eles fazem o quadrinho virar o que o filme é, né? E o detalhe, em 78 você fala assim, poxa, né, o pessoal em 78 já tinha menos acesso ainda a quadrinho. Certo? Acho que não. Tá, em 78. Tem dia mais que hoje. Não é. Tem dia dos Estados Unidos, não no resto do mundo, não globalmente falando. Então o que acontece? Precisava de uma explicação. Mas hoje nós estamos na era da informação, com internet, com os moleques no Zap Zap, com acesso a qualquer banca aí, chapada de milhões de quadrinhos, de tudo, pôster, o Diaba 4, vendendo McLanche feliz com essas porra.
E os caras não me explicam nada. Cara, precisa... Ó, eu acho que esses filmes precisam pelo menos um pouquinho mais de explicação. Tudo bem que tem coisas... Tem coisas que realmente não precisam. Mas uma coisa seriados. Mas então, tem coisas que poderiam, pelo menos, sabe, dar uma coisa... Eu senti falta de uma resposta grande. Então, mas eu já sabia que eu faria. Vai buscar em revista e outros seriados. Depois eu quero falar que você pra sua vida. Mas tem um diferente. É diferente. Mas tem o inverso disso, né? Que os filmes do Nolan, que é tudo explicadinho até demais. Quando explica... Tem que ter um... Mas é como eu falo, nesse filme de 78, em 1 minuto e meio ele explica porque o Superman é boa. O filme de Superman é o melhor filme sobre quadrinhos já feito. Ponto, acabou. Se você não acha isso, foda-se. Exatamente. Mas então, precisa, eu acho que... Agora, eu queria saber depois qual a sua dúvida. O que eu tava falando... Do 1 ao 4. Não! Ó, se alguém não concorda que o filme de Super-Homem é o melhor filme, tá condenado a assistir no inferno durante a eternidade do Superman 4. Você nasceu tarde demais. O Richard Pryor usando cocaína líquida. O 4 com o homem nuclear das unhas. Tá. Mas assim, voltando. Mas é só uma coisa. O que eu falei, acho que então a gente tá falando do Superman, por que o Superman voa? Eu tava falando do conceito de personagens fictícios. Com o vampiro. Como é que você mata um vampiro? Como combinar? Como você mata Luz do sol. No começo do filme. Luz do sol, estaca no coração. Foda-se, o vampiro é um personagem fictício. Você mata ele da forma que você setar pro seu mundo que existe. É isso que eu tô falando. Quando você inicia um filme, você seta as regras desse mundo. Certo. Então, tipo, eu posso escrever um filme onde o vampiro vai morrer, sei lá, com um cuspe. É uma merda, mas enfim. A partir do momento que eu setar as regras desse filme, se eu cuspir na cara do vampiro, eu matei o vampiro. É justo. Entendeu? É isso que eu tô falando. O Blade mata vampiro de qualquer jeito. Então, com qualquer coisa. eu também acho que tem que ter algumas... O Blade é um banana nos quadrinhos. Blade, ele é eu derrotava ele da O Blade é muito mais legal no filme do que nos quadrinhos, hein? Muito, Puta mil que pariu. Então deixa eu fazer a minha pergunta. Diegese, o caralho. Caralho. Diegese é a ponta do pau. O negócio é o seguinte. A gente não tem a explicação do... Eu vou usar os nomes certos. Mercúrio e Viúva Escarlate. Beleza? Já pensou combinar as duas? Eles são explicados nesse filme como uma experiência genética feita pela Hydra. Só que não fala como, né? Eles não explicam nada. Ele usou o cetro pra fazer aquilo. Então, poderia ter 2 minutos explicando isso, cara. mutantes? Rapidinho. Não use essa palavra nos filmes do universo cinematográfico da Marvel. Porque é proibido ter mutante. Eles falam que os dois se voluntariamente pro experimento. Então eu imagino que eram duas crianças normais. Eles chamam como? Qual a palavra? Humanas. E vai ser Aperfeiçoados. Isso, no filme é aperfeiçoados. O que acontece? No final do Capitão América, do 2, eles aparecem. É a cena pós-crédito. É o melhor filme da Marvel? Olha, entre ele e o Guardiões. E o Vingadores, vai. O Vingadores é o melhor. O Vingadores primeiro é o melhor. Mas o que acontece? O Barão Strucker aparece lá. E isso que eu falei, porra, é o Thomas Kretschmann, é um ator alemão bom, tal, vai fazer o Barão Strucker. E vai dar problema pros caras. Bom, mas até o Barão pareceu mais foda do que o Ultron, desculpa. Mesmo nas pequenas cenas. Aí o Ultron vem dar um tiro na cabeça dele. Então, ele falou assim, não, vou me render, mas apaga tudo e vamos Isso foi muito legal. Não, foi legal porque, tipo assim, é uma coisa de gente cuzona. Não, Deus, cara, vamos me entregar pra enganar os caras. Vamos se entregar aqui. Exatamente. Mas os caras da Hydra são os Não, mas eles fizeram o trabalho de explicar e eu não peguei, ou realmente não tem. O que aparece no final do Capitão América. Não teve nem América. o Capitão América e nem agora. E é uma coisa que, poxa... Ele só dá a entender. Problema, ele não fala nominalmente, mas o que acontece? Ele fala... Porque o que é importante é o que nós temos aqui. Aí a câmera vira e você vê o cetro. E os gêmeos. Os gêmeos também. Aí a câmera vira. Então você, né? É a noção de cinema, né? Um quadro mais outro quadro, A mais B igual a 2. Então você fala, eles utilizaram o cetro de alguma forma pra criar uns moleques. E eles até deixaram claro que usaram mais cobaias, que foram os únicos dois. Que deram certo. Eles falam, foram os únicos. Chegou a falar que no filme futuro eles mostram esse background como fizeram agora com o da Viúva Negra. Pode ser, mas que ficou um furo, aí ficou. E pode ter uma... Assim, pode ter... Não, mas podia ter, mas... Tudo bem, não incomoda. Não incomoda porque quem não conhece nada. Mas quem conhece vai falar, porra, mano, uma explicaçãozinha lixo. Quem não conhece nada, que é o meu caso, o do Leandro e da mãe dele que ele falou, e da avó. O que acontece? O Hulk, no final, entra num negócio e... Tchau, gente, eu vou pra lá, ninguém sabe pra onde eu tô indo porque eu liguei o modo stealth aqui.
Vocês estão falando que não vai ter o Planeta Hulk? Não, Por quê? não vai. Porque vocês receberam a agendinha da Marvel e sabem Não, que vai ter o filme. Não é nem a agendinha da Marvel. Sabe o que é? Os direitos ainda de distribuição de um filme solo do Hulk ainda estão com a Universal. O Mark Ruffalo falou que é muito... Mas não dá pra negociar. Não, a Marvel não vai fazer filme Então, do não Hulk. vai ter filme do Hulk. O filme do Hulk não O que funciona fazendo sozinho, aconteceu cara. com o Hulk? Então, Ficou de descubra, novo... descubra. Não, mas isso... Mas Fica isso a é sua o que- imaginação. Até o Vingador Fica Aí é legal. Fica a sua imaginação. Tá certo? Mas aí é legal. Então, é legal, mas mesmo assim, é mais Eu uma acho legal questão. botar o cara É uma pra questão. Não, É uma é questão. uma coisa que deixaram Ele lá. sempre tem isso daí de fugir do... Que Mas, vamos botar podia um ter bem. tocado, mas podia ter tocado a música. Isso, Podia ter tocado a música. Não, podia sim, porque Aquela toca cara de no filme do depressão Edward dele. Norton. E É. se tocou no filme do Edward Norton, podia ter tocado. Podia ter tocado. Imagina ele Então o sentar... Hulk ficou sem explicação. Ele com aquela cara de bobeira, Gente, né? agora é sério. Imagina ele sentado dentro do Queen Jet, a cena ele triste, aí ele de trás você escuta só de baixo. É. Puta, aí eu ia achei- chorar, eu velho. fiquei com vontade de chorar porque eu achei que o final que deram pro Hulk foi cagado. Se não tiver Caralho, um ele sempre planeta se Hulk, escondeu, cara. Não vai ter, não vai ter. Porque planeta, Não vai planeta ter, não vai Hulk, ter. pra ter o planeta Hulk, eles Não precisam vai ter. despachar ele pro outro lado do espaço. Era o que imaginei que era pra onde ele tava indo. Aí depois falaram que não, que não Caiu, ia não, não. Finge lá. Rolaram spoilers, spoilers não. Rumores Especulações. de que o Hulk seria crucial na batalha, na decisão final, na batalha contra o Thanos. Não, o Ultron. Ultron. Tanto é que estavam especulando que queria levar o Ultron pro espaço e Não, abrir um buraco. o que tinha sido rumorizado antes, né? Que por muito tempo ficou como o futuro da Marvel aí no cinema, é que falaram que na batalha final do filme, o Hulk ele ia ficar tão descontrolado que a última opção dos Vingadores para ele parar de causar destruição era botar ele na porcaria de uma nave, Sim. que aí ele só ia ter um retorno do Hulk, né? Não propriamente o filme dele, mas no segundo Guardiões da Galáxia, onde os Guardiões acabariam encontrando o Hulk verdade. em outro planeta. No Né? planeta Hulk. Provavelmente planeta Hulk, aí já poderiam. Poderia ser uma cena pós-crédito até, ou final do Guardiões da Galáxia. Eles chegam num outro planeta e tá o Hulk lá de gladiador fodão, assim, olhando pra isso. Mas eu acho assim, eu gostei assim do final do Hulk também, por conta desse lado incrível Hulk da série de TV, né, que ele vai embora só, ele fica sozinho. E é um negócio que ele toma consciência de que ele tá causando estrago e ele se sacrifica. Em todos os filmes que teve do Hulk, ele sempre fez isso. Mas tem um esse é o detalhe, né? conceito do Quem tava mais afim da parada era a Viúva Negra. Ela queria ver a coisa Por que ela certa. não foi atrás dele também, né? Ela tentou. Não, porque ela não foi. Ela tentou. Não, mas o Nick Fury falou, olha, ele deve ter caído aqui e foi pra algum Foi lugar. nadando até Como vídeo. uma espiã, e porra, ela é muito foda, ela podia ter ido atrás se ela quiser. Não, ela podia ter Não, o ido filme atrás. acabou ali. Agora, o que Depois que ela acontece treinar os depois caras, do ela filme? vai- Mas deixou claro que ela não ia atrás. Só que ela abriu mão. Deixou claro que ela abriu mão. Deixou claro que ela abriu Mas é mão. aquele negócio, foi uma escolha também dele. Mas ela podia ter ido. Podia Mas ter é uma escolha Mas ela dele. passou o filme inteiro insistindo pra ele comer ela. E ele não Insistindo, quis. só faltou ela abrir a toalha aquela hora e falar, e aí? Eu acho que assim, ela entende o que ele tá E passando. beijou ele, né? Lembre-se, o pior pesadelo do Hulk é ser o Hulk. Isso. Então é um negócio que ele tá vivendo com um conflito interno dele, que eu preciso me isolar, porque em qualquer lugar que eu vá, não importa o quanto eu tente, eu crio uma merda. Se eu me mandar pra aquele lugar no meio do cu do mundo, uma ilhinha, eu posso virar o Hulk, eu posso destruir o lugar, mas não vou ferir ninguém. Eu acho que isso é muito legal e E casa sim, muito com o espírito sim. que eu gostava de ver nas histórias do Hulk e tal, que não é uma besta desenfreada causando destruição pra tudo que é lado, massa velho. Não, basicamente uma criança E que nos não tem Vingadores, controle da própria Mas força. eu acho que ele devia estar como banner nessa hora. Não, porque o Hulk em si, Ele o tava- Hulk, ele ele tava tava sempre controlado. sendo controlado por ela. É. Ela tava fazendo um carinhozinho, fazia um carinhozinho na mãozinha. Eu pensei que ia fazer um carinhozinho em Então, outro lugar. Mas o ela tava fazendo Banner, um carinhozinho na Nos mãozinha. Vingadores, ele Mas é o duas Hulk- vezes perigoso, porque o Banner também só faz merda contra o Preto do Stark. Não, mas o detalhe, mas vocês perceberam isso? Que o Hulk no começo tava que nem a criancinha dela, controlado por ela. E o Banner pediu, pô, me fala aí o relatório. Aí o Thor até zoou. Os seus inimigos chorando e mortos e pá.
Aí ela, pra né, deixar ele... Então, porque ele não... Pode ver, quando ele é Hulk, ele não tem consciência do que ele faz. Ele não lembra. No final ele tá dirigindo a nave. Só que no final ele lembra que é ele. Então, parece que ele tomou consciência do que tava acontecendo. Convenhamos, o Hulk é um personagem difícil pra caralho pra você fazer, né? Mas era só fazer assim, era só fazer o quê? Uma criança, que ele falou, uma criança, só que totalmente monstruosa. Mas o problema, mas aí é que tá o problema. O problema é quando você vai chegar a vender isso pra um executivo. Como é que você vai vender um filme de que eu quero ficar em paz e os caras que vêm encher aqui meu saco? Um executivo vai falar, não, ninguém quer ver essa merda no cinema. Todo mundo quer ver o massa velho, entendeu? E aí fica difícil. Mas o Hulk sempre esmaga. Ele esmaga. Que nem eu falei, cara. Não falei do Ultron de ameaçar os Vingadores e tal? Ele não tava lá com ele? Por que ele não foi como o Hulk lá, já começou a explodir tudo já? Porque ele ficaria muito puto, já tava gostando da menina. Ele tava gostando ali. Por que não foi muito puto lá? Não, foi como o Banner. Eles estão querendo humanizar o Hulk da forma que eu acho errada. Eles estão humanizando da forma errada. Tem uma parte que dá pra perceber no filme, quando ele tá lutando com o Homem de Ferro, quando acaba o Homem de Ferro joga ele no prédio, ele sai do meio dos entulhos, ele olha pra população, e ele tá como o Hulk, ele olha afogante, daí ele já para e começa a ficar calmo, vê a mulher chorando com sangue. De repente olha pro lado, vê o guardinha lá, o soldado com a arma, ele já começa a voltar a ira dele, cara. E aí eles encerraram a cena de forma cagada, porque não tinha como encerrar também, aquela luta não ia acabar nunca. E aí eles encerraram. E aí eles encerraram com uma reversão da piada do Primeiros Vingadores, que é aquela cena que ele dá um soco no Thor e ele recebe um soco da. Aliás, o filmezinho pra repetir elemento do primeiro, né? Sim. Aí teve essa cena. O plano sequência inicial. O time que tá ganhando. Cada mergulho é o Flash. Você teve o plano sequência inicial, que é uma referência ao primeiro filme, embora melhorado. Esse plano é foda pra caralho. Você teve essa ceninha do mundo. A sátira do arqueiro, do Gavião com a Feiticeira Escarlate, quando ela vai tentar controlar a mente dele. Já fui controlado. Você não vai rolar mais comigo, não. Mas isso é piada interna, né? Porque ele ficou puto com o plot. Outra coisinha. Só pra não deixar passar, outra coisa que me deixou puto, além do Mercúrio estar dando porrada, um monte de robô. O cara com flecha atira, tudo bem que as flechas devem ser que explodem. Mas, porra, a flecha não é pra bater no robô e ir embora? Lógico, né? Eu falo, tem coisas. Ele fala, tem um monte de robô e eu tenho um arco e flecha, é uma merda. Mas Leandro, isso é como eu falo, ofende um pouco a nossa inteligência, mas a gente sabe que o grande público já vai. Por isso que eu falo, tem essa maldita diegese maldita. Que as tem gente que fala, não, a ponta da flecha de. A ponta de flecha é de titânio, a ponta de flecha é de laser. A ponta era do Rambo, que ele. Girava e explodiu o cara. Seja feita. Atira a flecha aquela frente, assim. E o barulho. Teve os dois melhores diálogos desse filme. Sim. Uma foi quando ele tava dentro do local lá, a porra toda acabando aqui fora, e ele chega pra Feiticeira Escarlate e fala, olha... E dá mó sermão nela, né? A porra da cidade tá subindo, eu só tenho flechas, eu vou ficar aqui de babá com você. Olha, se você quiser ficar aqui em segurança, o irmão vai vir te buscar. Se você não quiser, você abre essa porta e vai virar uma Vingadora. Eu achei esse diálogo excelente. O segundo foi depois, quando ele sai, e o Mercúrio chega e pega a Wanda, né? E aí ele pega a porra da flecha, aponta assim, ninguém vai saber. Ninguém sabe. O melhor diálogo do filme era que o Banner chega pra Viúva e fala assim, você tá sendo dura comigo. Fala, não, você que devia fazer isso comigo. Nessa hora é verdade. Nessa hora eu virei, peraí, é um filme pra molecada, tô vendo uma piada de pau duro aqui. A Viúva Negra, pelo menos, ela foi bem incisiva nesse ponto. Um diálogo bacana que eu achei, da mulher que vocês não gostaram, da mulher do Gavião lá na casa dele. Sim. Falando com ele. Não, chega pra cá. Ela falou, porra, você não tem poder nenhum e tá no meio desses heróis, esses deuses, né? E eles precisam de você. Pô, achei do caralho. Não, eu até achei os diálogos dele. O Maurício não gostou porque acho babaca com mulher, mas eu achei muito bacana ter um cara. Tempo de tela naquele refúgio deles. Achei exagerado. E o detalhe, isso que você falou, Leandro, eu já não concordo. Eu achei uma das piores falas do filme. Foi exatamente essa. A mulher dele virar e falar, nossa, você tá entre esses deuses. E o único deus que tá lá é o Thor. Não, eu vou Então, e o detalhe, Tony Stark não era deus, o Capitão América não é deus. Capitão América. Mas mesmo assim, foi então. Quando tiver um filme da Liga da Justiça, eles vão ser o quê?
divindades, então? Porque, cara, quem é tem considerado poder, Deus? Eu falei Não. que o pessoal vai ter que equilibrar as forças. Não. Eu acho que foi. Eu acho que foi no primeiro filme, tudo bem, mas porra, ele tá. Sim, Eu acho que ele foi muito exagerado e nem precisava ter existido aquela mulher dele lá. Porque, como eu falei, o meu desejo agora é que o Thanos apareça e mate a família dele. Aí eu vou ficar satisfeito. E na hora que ela falou, pô, você tá no meio dos Vingadores, a gente tinha que falar, peraí, você não viu o primeiro filme? Você não lembra de Nova York? Pô, eu tô com eles há um tempão, você vem com esse papinho agora? Mas Mas essa ideia, ele não tem poder, ele não tem armadura, ele não tem o super soro. Primeiro, o papo Deus é que ali, naquele universo só existem os heróis da Marvel e assim, pro patamar, né, do Gavião Arqueiro, perto do Thor... Olha só, no primeiro filme eles viraram até uma inspiração pras pessoas que até cortavam a barba, que nem eles. Mas ninguém jamais colocou eles como acima deles. Tanto que quando você tem uma inspiração, você fala, pô, eu quero ficar ao mesmo nível desse cara. Quando é um deus, tá acima. Pode ver, quando você fala do Super-Homem, todo mundo olha, nossa, é tipo um deus E o aí cara. o babaca acha que o Batman vai matar ele. Então, calma. Por isso que eu falo, estão confundindo um pouco as coisas. Tudo bem que é uma noção de uma pessoa que não é nada ali, mas mesmo assim, achei exagerado. Agora, aí o outro ponto, o diálogo em si é uma merda, é um diálogo que é parecido com um dos piores diálogos que eu já li em história em quadrinhos. Sabe história em quadrinhos ruim? Mas vocês são quadrinistas, eu não sei. Mas o diálogo em si Peraí, eu vou pegar R$1 aqui, te dou, nós vamos no C, você compra umas 10 revistas e lê. Vamos Cara, fazer assim? Para de usar desculpa. é um diálogo do Life, pronto. O filme A é gente feito não pra quem é aceita. fã e pra quem não é fã, gente. Tudo bem, eu sei, eu tô dizendo o seguinte, Mas é um agora diálogo ruim. Você falou de setar o universo. A gente setou desde a primeira videoanálise aqui. Não dá pra falar, porque nos quadrinhos tá Não, eu só falei quadrinhos. O filme tem que se explicar, do primeiro Exatamente. minuto ao último. Sim, mas eu tô falando. Então, Pra mas a você tem easter egg, mas eu vocês vão falei, mas gostar. mas eu gosto batido, mas eu gosto do filme sem mas eu falei que tem que ter certas explicações. É ruim. O diálogo é ruim. É uma coisa. E Agora, assim, aquela tem discussão- diálogo de quadrinho que é uma merda e esse tá no nível de Tudo diálogo bem, de eu só quadrinho concordo ruim. com o argumento de você tem que ler o quadrinho pra Não, Mas aí não. É velha desculpa do fanboy, né? Não, Eu não acho que tem que ter. vamos Velha desculpa do não que fanboy seja trouxa. não Desculpa do fanboy trouxa. Ai, que volta agora. Bateu em nós dois, cara. não que seja uma desculpa, mas vocês sabem muito bem. Esses filmes fazem vender os quadrinhos que nem água. Então, olha só, não. Amanhã passa vontade, mas agora vontade de ler. Mas é o seguinte, não é uma desculpa, é uma possibilidade de quem quer se aprofundar mais dentro do universo. Isso não é um demérito. Eu quero ler o quadrinho pra entender um pouco mais. Isso não é demérito e nem coisa de fanboy. Não, o filme, então, como você falou, o filme tem que ser bom sem isso. Mas se a pessoa quer se aprofundar, não é errado. Claro que não. Então, mas quando eu falo isso, falando de filme tem que ser completo, mas me explica aquela cena final do 2001. Não, O filme inteiro. Eu tô comparando. eu até dormi esse filme chato, ruim. Nossa, você também acha? Foi pra caralho 2000. Não, aí O problema é que o mal tem o pior gosto de filme que eu já vi. A dieta ruim. A dieta ruim de filme do mal é foda. Pra explicar 2001, Não, nós já vai explicar 2001 aqui. Não vai. Mas Mas vocês entenderam que eu falei sobre a questão. Pra explicar 2001 é um FGCast à parte. Mas como eu falei, não é um demérito quem pega e vai se aprofundar no. Eu quero conhecer um pouco. Eu não acho demérito. Eu acho também que a pessoa que nem eu falo. Eu sou fã do quadrinho, mas eu fui assistir. Teve momentos que eu me animei, teve momentos que eu me desanimei. O problema é o seguinte, eu fico puto quando eu vejo, por exemplo, nos comentários do... Isso tem sempre. De Vingadores. Esse comentário aqui embaixo, esse aqui, ó. Peraí, Olha esse. Nossa, Peraí, pausa. Peraí, Pessoas imbecis, idiotas, retardadas. Eu tô repetindo isso de novo, né, bicho? Toda vez eu tenho que lembrar vocês. Vocês que ficam dizendo que a gente tem que ser especialista e dizer que, porque vocês não sabem nada dos quadrinhos e também não pegou a referência disso aqui. Porra nenhuma, a gente não precisa. Manda mensagem pra mim, ó. A ideia é que não, Marcelo. Manda mensagem. A ideia é que não. Não, mas a ideia é que não tenha que precisar ler a edição número 55 deixa eu de fazer uma Homem de Ferro. menção honrosa aqui. A gente faz essa videoanálise, essa daqui já é a quinta ou sexta, a gente fez do Interestelar. Tem um comentário, se vocês forem lá no vídeo, vocês vão ver, o link vai estar aqui embaixo. O cara falou, vocês até que entendem de cinema, mas tem que estudar um pouco mais de física quântica, hein? Chama o Steven Hawking, é o próximo, né? Eu tenho que estudar física quântica pra analisar o filme. Não, mas você que
que acha que o filme... Guardiões da Galáxia Mode. Você que acha que o filme tem que ser fiel, que o filme tem que seguir o que tem no quadrinho, tem que ter essa referência toda... Você que gosta de quadrinhos sabe que a Marvel tem uma caralhada de universo. Leva em consideração assim, universo 616, quadrinho regular. Nossa. Vocês querem? Tá vendo? Eu não falo dessas coisas, tá vendo? Tá vendo? Eu sou o fanboy, né? Eu sou o fanboy, né? Vocês querem? Você quer Legenda. Não, legenda Universo não. cinematográfico Agora da aperta Marvel. close caption no YouTube, vai aparecer. Cara, o universo cinematográfico da Marvel é o universo 15555. Não, é o 15557, fala direito. 555, deixa eu só que não Ó, consegue. passa aqui por baixo. Porque, gente, é baseado, não é... Baseado Na no que você linha. cheirou pra falar desses números. Deixa eu só... O universo regular da Marvel é 616. Tem o universo Ultimate e tem o universo cinematográfico. Vamos fazer encerramento aqui. O negócio é o seguinte. A gente falou de tudo como é padrão aqui no nosso quadro. A gente viajou pra caralho. Faltou falar algumas coisas. Falamos de outras coisas. Por isso que eu quero dizer. A partir de agora, começando pelos convidados. Primeiro, Ângelo. Considerações finais e nota pro filme. E aí nas considerações finais, se você tinha alguma anotação que você queria falar, já fala aí e encerra essa Boa. porra. Então, só pra finalizar, toma no seu cu. Você é especialista de alguma coisa. De putaria, né? Eu até Eu vi, respeita pra caralho, Ângelo, tomar no cu. Não, mas respeito. Ângelo, só uma coisa. Sério mesmo que você fica dando trela pra área de comentário? A área de comentário não é de ninguém isso aqui, ó. Eu dou, sabe por quê? Porque no último comentário sobre Interestelar, que esse cara de preto aí não sabe porra nenhuma, eu respondi pro cara e o cara murchou, ficou de cozinho fechadinho e me respondeu educadamente, poxa, cara, foi mal, não sei o que. Aí, beleza. A gente responde. No Homem de Aço, cara, no Homem de Aço. Eu leio Agora os o cara ouviu comentários. isso, ele ouviu você falar isso, ele vai voltar lá e vai te xingar. No Homem de Aço, cara, no Homem de Aço eu respondi um lá, cara, que eu acho que o cara foi embora da internet. Despulgou tudo. Não, mas é sério. Não, mas, Desconectou, né? Eu até entendo que a pessoa diga assim, porra, não, mas eu li quadrinhos a minha infância inteira, minha adolescência inteira, realmente eu quero que a obra no cinema seja respeitada. Eu até entendo esse tipo de discussão. Agora, você achar que o cara que, pra poder discutir sobre Vingadores, Era de Ultron, Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores do Caralho, 4, tem que ser especialista, tem que entender disso, não tem, meu filho. Eu São reforço produtos o que completamente Exatamente, Você concordo. A adaptação Concordo. é uma obra inspirada em. Então, o cara que criou aquela obra, ele pode mudar o que ele quiser. Por mais que você fique putinho, por mais que você vire uma menininha, sabe, esperneando na cadeira do cinema, problema seu, velho, porque não vai mudar em nada. O meu interesse é que saia um filme bom. Você vai dormir depois da noite, né? Você vai conseguir dormir à noite. Não, mas tranquilo, eu concordo com o Ângelo. Você O meu leu a saga toda e vem aqui falar que o filme é ruim. Não, mas eu concordo com o Ângelo. O Eu vi meu o filme. interesse primordial em ir na sala do cinema é ver um filme bom. Exato. Você vai mudar um cacete a 4 da obra original? Se dane, né? Tem vários filmes que mudaram. Eu vou falar um filme clássico, ok, ninguém aqui viu, mas vamos lá. Uma Aventura na Martinica, um filme velho pra cacete. Claro. Mudou completamente, só tem o nome do filme. Porque tem quadrinhos da Aventura na Martinica. Não, é um que filme você velho, leu. filme dos anos 40. Mudou o quê? Que é um livro do Hemingway, tá? É um livro do Hemingway. Quanto mais pergunta, pior fica, cara. É um livro do Hemingway. Só tem o continuar. título do filme. E é um filme do caralho. Porra! Você vai ver? Isso. Mas eu Tá anotado, vou ter que dar nota, né? Isso. Tá, Vingadores Era de Ultron. Eu escrevi minha crítica, eu tinha dado... Dá lá no primeiro ou em segundo? torno de... vou dar... Não, é isso que eu quero explicar. Eu tinha dado, digamos, 9,5. Depois de rever o filme, eu baixei meio décimo. Então, baixei para Meio 9. décimo? Então você tá com 9,40. Meio ponto, 9,49. Meio ponto, você falou. Meio ponto, desculpa. Baixei pra 9. Mas baixei pra 9 por conta de alguns problemas que eu tinha visto já desde a primeira vez. Eles se reforçaram nessa segunda vez que eu assisti. Eu achei que era grilo meu, assim, Você achou e que o tal. cara... Graças a mim. Comer a viúva agora só Não, Graças a mim, graças a mim. não. Porque eu tava comentando e ele tava só. Não, mas Caramba, eu concordo. principalmente pelo vilão Tron. Eu esperava muito mais dele. Não gostei de ver o Mercúrio morrer da forma como aconteceu. Não gostei também do Barão Strucker já ter morrido assim, de forma tão rápida. Eu acho ele um vilão assim, tudo bem, eu não acho Com que é um vilão potencial. desgraciado, né? É. Mas Não ele é- é um vilão com potencial. Poderia ter sido usado para muito mais no futuro. Mas ok, paciência. E é isso, eu acho entre ruim, bom, ótimo e excelente, Parar de bater. Que você tá, tá no desculpa. microfone. eu acho o filme ótimo. Ótimo. Nota Nota, eu vou fechar aqui com 9. 9, né?
Beleza, e o primeiro? Vingadores 1? O primeiro 9,5. Celso, por favor, considerações finais e notas. Bem, Essa é a consideração final. essa é a minha consideração final. Mas o que acontece? Não, assim, por diversão, por um filme, pra cumprir o papel, ele cumpre o papel dele, tem que dar uma nota alta, eu dou um 8,5 pro filme. Acho que é um filme divertido. Mas aí que eles querem um especialista, como quadrinhos, é nota 2 no máximo. No máximo, não passa disso. Eu falei isso no cinema. Mais 8,5. 2. Mas eu dou 8,5 por causa que é um filme divertido. Ele traz exatamente esse universo, né? Mesmo mudado, né? Como a gente fala, né? O pessoal que curte quadrinho, como eu, que tenho uns 5.000 quadrinhos na minha casa, e li alguns antes de vir pro filme. Então, ele cumpre o papel, diverte, a gente sai de lá, né? Fala, poxa, teve as brigas, teve tudo aquilo, os efeitos são bacanas, o 3D tava muito feito. Não tem como ser cruel, mas, como eu falei, né? 8,5 pra isso. Mas eu dou uma notinha 2 pra ele. Não, pro quadrinho. Tá bom, 8,5. 8,5. Isso, sem molho. E pro primeiro? O primeiro filme? Primeiro um. filme 9. Muito bom. Guilherme? É, o cara que deu 10 na crítica do site, né? Fazer o quê? Você é animado do cinema, gente. Desculpa. Não, mas tem uma bela crítica Não, dele, ó, bota o link Tem no- uma galera que sai do cinema super empolgada. Ó, eu vou falar essa segunda vez que eu assisti o filme. Dessa vez eu achei realmente motivos pra tirar nota, porque a gente teve muito personagem no filme, muito personagem que não teve o seu devido aproveitamento. Um bom exemplo que a gente falou da O Hulk não se despedida, aproveitou da do Viúva. Hulk e tudo, que a Viúva Negra não foi atrás. Outro personagem que podia ter sido pelo menos um pouco mais explorado, que até deixa um pequeno gancho porque ele tá fazendo, a gente não viu o Falcão o filme inteiro. O Falcão aparece na festa e aparece no final. E aquela cena da festa, ele fala que ele não tá afim de ir junto com o Capitão, ajudar, porque ele tá ajudando o Capitão no caso de uma pessoa desaparecida. O Buck. Ele tá indo atrás do Buck. Ele tá indo atrás do Capitão do Soldado Invernal. Soldado Invernal. Então, fazer uma cena dele na rua, ou então fazer uma outra citação disso pro Capitão, eu achei que seria não que mostrasse a necessário. busca dele com... Não uma busca. Deixasse mais referenciado isso. Ou então, naquela cena final, onde a gente tem o máquina de combate defendendo a Máquina de guerra. máquina de guerra lá. Pô, eu sei mais que ele. Na também. War máquina de Machine, combate. né? War Machine. Mas no Brasil, no quadrinho era máquina de combate. Sabe mais que eu. O Falcão podia aparecer ali fácil. E ele foi bem aproveitado no filme do Capitão América e podia ser bem aproveitado aí. Eu fiquei esperando ali quando ele passa voando, matando os bichos. Cadê o Falcão? Eu pensei, É o que mostra até porque os próximos filmes dos Vingadores vai ser dirigido pelos diretores do Capitão América. Sim. O Joss Whedon. Ah, e um detalhe, você comentou disso, né? Achei ele bacana. E o Visão também. O Visão podia ter falado um pouco, ou dado algum parecer, não, vou ficar com vocês porque eu acho que dá pra me ajudar. Ele simplesmente tá lá. Não, mas Simplesmente final do filme ele podia ter, né? Aí eu acharia demais. Vamos tirar o Joss Whedon no próximo filme? Sim. Já Mas tá. ele fez Buffy. Vai colocar o Angel agora, né? Mas O Angel vai ser o vampiro que ajuda mas eles. os irmãos Russo fizeram o Capitão América 2, né? Que todo mundo lambeu a costura do saco dele. Não é melhor que Não, mas então. E ele tá puto com a saída do Edgar Wright do filme do Homem-Formiga. Ele até deu entrevista essa semana, que ele ficou puto. E aí, nota? Nota. Quer dizer, ou se tiver mais alguma coisa pra falar. Não, então. Esse problema dos personagens, pra mim, me incomodou. Já eles terem aprofundado mais o Gavião Arqueiro, aquela cena da família dele, ele tem uma relação toda, não me incomodou, pelo contrário, achei que foi um bom aprofundamento dele, a relação da Viúva Negra com o Banner. É um filme que sim, vale a pena você ir no cinema ver, não espera pra baixar aí na locadora. Assiste no cinema, vale muito a Quanto tempo eu vou pena. levar pra editar esse vídeo? Já sabe. Já se sabe. Já era. Já. Mal, tem que Daqui ir um ano tá segunda-feira. saindo. E eu Daqui um acho ano que tá saindo. a Marvel tá de parabéns construindo o universo cinematográfico dela, cada vez melhor. Eu sei que pode ter gente que não gostou, mas a cena pós-crédito me deixou muito feliz de ver aquilo. Gosto muito do arco do Thanos, tudo. Então, resta a gente esperar. Eu dou 9 pra esse. Fácil. Você baixou um Bastante, ponto? cara, Baixou um bastante. ponto. Caralho! Porque eu realmente me incomodou isso. O próprio Mercúrio, né? E pro primeiro eu também dou 9, porque o primeiro teve bastante coisa que me incomodou. É igual. É igual. Minha nota pro filme também é 9. Sempre foi 9. Da primeira vez que eu vi eu saí com 9. Eu revi hoje e continuo com 9.
Meus problemas com o filme são... Isso que ele falou de ter muitos personagens. E aí é isso. Como tem muita gente, não dá pra aprofundar em todos mesmo. Mas alguns ficaram extremamente soltos, que nem o Falcão, por exemplo. E eles aprofundaram onde não devia, porque Gavião Arqueiro, desculpa, cara, vai fazer Arrow lá, vai fazer ponta em outro seriado, porque... junto com o Flash Arrow. Porque aquele lance da família dele eu achei desnecessário quando ele ficou vivo. Quando mostrou o tempo todo, eu falei, porra, legal porque vão matar o cara, beleza, dá uma homenagem que ele vai morrer no final. Não morreu, ficou desnecessário. O lance da Viúva Negra com o Banner também achei legal pra caralho, mas... o finalzinho do Hulk me deixou muito, muito puto. E o principal que me incomodou nesse filme é a porra do Flash, o Mercúrio. Eles fizeram tão melhor no X-Men que toda vez que ele aparecia com aquele negócio e virava uma fumacinha, eu lembrava de um personagem do Mortal Kombat, o Smoke. Cabal também fazia isso. Não dá aquela sensação de velocidade. Uma outra coisinha assim de câmera lenta. O que eles fizeram no X-Men acabou com o Mercúrio pra mim. Então, é um puta filme, nota 9, o primeiro 9,5, melhor que esse, mas muito personagemzinho que acabou estragando, esses que eu citei. Né? O Marcelo? Vai pular? Vou falar. Minha nota do primeiro foi 9, tá? O primeiro dos 9. Esse aqui, 8,5. Gostei muito dele. Uma coisa que ninguém tá gostando, mas eu gostei muito, o aprofundamento no Gavião. Amém. O que acontece? Novela, Você falou, foi eu. Arrow. Tamo junto. Na ilhazinha. O que acontece? O que é legal? Porque, primeiro, eu não tenho referência de quadrinhos nenhum, tá? Assim como o Celso falou, eu saí de lá até dá vontade de comprar quadrinho e ler quadrinho. Eu tô com a vontade agora, só que tem tanto seriado pra ver, tem tanto videogame pra jogar, não sei o quê. Eu não vou entrar na mídia quadrinho, cara. Não, aí é um limbo. Acabou de me colocar um comentário. Não, cara, olha, eu vou te dizer, Não precisa ser todo. Mas o que acontece? Os principais. Não, mas tem o risco, ele cai num limbo que você Não pode sai não mais. sair mais, É cara. seriado, cara. É igual Tem aquele um assistir monte. Dr. Who. Não é, não. Eu tô fazendo isso lá fora, cara. Então, o que acontece? Só pra me fechar. O que eu achei do Gavião? Achei legal pra caramba. Por quê? O que eu identifiquei? Na verdade, eu acho que é o seguinte. O Gavião é uma forma que o diretor fez, não sei se é propósito ou não, da plateia se identificar. Por quê? Você fala assim, cara, imagina você, ser humano normal, que tem apenas uma habilidade de bater ou de atirar flecha, tá no meio de um monte de super-heróis. É isso que eu assisti quando mostrou ele com a família dele, ele tem filho, ele é um cara só bem treinado, com um arco e flecha, mas no meio de poderosos super-heróis, que todos eles são super-heróis. O Gavião Arqueiro, assim como a Viúva Negra também, que ela só da porrada. Entendeu? Eu também acho que caberia nela. Eles não têm níveis... Eu me identifiquei, eu falei, caralho, eu, tipo assim, tô no lugar do Gavião Arqueiro. Não, esse é igualzinho ele. Não. Joga flecha. Você não consegue acessar isso aqui na câmera, você tem que Ele faz o público se identificar e falar, imagina como seria você no meio desses monte de super-heróis. Então, aquela hora que a pessoa não gostou, mas eu achei muito legal o diálogo mas é um entre filme a de super-herói, esposa. Lê. Eu não quero desrespeitar a sua Tudo bem. opinião, mas é um filme de super-herói. É, filme de super-herói, sim. Só que o cara, ele é apenas um cara com arco e flecha. Então não é pra você se identificar. Não, mas todo mundo quer ter aquela sensação de, pô, como seria, não sei o quê, entendeu? Mas, eu ó, achei legal pra desculpa, caralho. posso colocar uma coisa? Vamos interromper. Mas é exatamente o que a Marvel sempre fez nos seus quadrinhos. Ela humaniza os personagens e você se sente. Por isso que eu falei dos quadrinhos. Se você lê, você vai ter o perigo de sentir a mesma coisa, porque ele humaniza. E eles estão conseguindo colocar Deixa eu isso em aproveitar que você partes. já interrompeu, ler mais um diálogo foda que a gente esqueceu de falar, isso da esposa dele. Na hora que ela fala que o Banner e a Viúva estão com o Clemão, ele fala, eu não vi isso. Ela fala, porra, você não viu isso, Hawkeye, né? Olho de águia. Você não viu isso, cara? Tão óbvio. Vou esperar você crescer, né? Quando você crescer eu te explico. Mas, resumindo, pra quem não manja nada de quadrinhos, é um baita filme, é legal, te dá vontade de se ler quadrinhos, entendeu? Eu não vou ler. Mas O máximo que eu vou passa fazer, é pegar os desenhos da Netflix que tá fácil ali, que eu acho que eu vou pegar aprender alguma coisinha. Ruim, cara. É ruim? Eu tentei ver com meu filho, tudo ruim. Os desenhos da Tem Netflix uns 4 grupos diferentes de Vingadores na Netflix. Os filhos dos Vingadores, tudo Eu sei que os quadrinhos... Não, pra caralho ali. Não assiste os Vingadores. Assiste Tem, o Hulk tem, vs Thor, o Hulk vs Wolverine, esses são bons. É que quadrinhos, cara, tem tantos arcos, você não sabe de qual... Depois eu e o Celso, começar, depois cara. eu e o Celso, Guilherme, a gente passa recomendações. Ele sempre fala assim, Eu vou ver depois a a Buffy, gente eu vou ver a passa. Buffy. Pede. Eles Não, falam mas, assim, ó, Leandro- depois a gente passa, depois passa, não, vê isso aqui, não, mas esse aqui também, esse aqui. A lista Você tem só uma aumenta. lista com 50, cara. Aí você escolhe um deles. Mas, ô, Leandro, E daí eu você fico... junta com os outros 15 seriados que você tem pra Eu ver. fico feliz de ouvir o que você falou, porque quem tá assistindo, pelo menos, sente isso também. Que Mas quando sim. você assiste, você sente aquela... Você fala, caramba,
Dá Nem você vontade, falou, mal. cara. A maioria das vezes que Se eu via você quadrinho, sair- eu queria estar lá. Eu me senti como. Eles passaram o que eu sinto. É um herói, um super-herói, mas ele não deixa de ser humano. Então vou além deixar de um tudo. pensamento aqui, Deixa o com base pensamento. nisso que o Leandro falou. Quadrinhos, a gente lia no banheiro, aí inventaram smartphone. Fudeu. Nem isso a gente faz. Olha, conclui. Mas é isso aí. Então, gente, é um bom filme, mesmo pra quem não conhece, entendeu? E 8,5 você deu, né? 8,5. 8,5. 9 no primeiro, 8,5 nesse. Marcelão? Então vamos lá, primeiro, aquilo que você falou da humanização do Gavião. Aliás, eu não lembro se nos filmes que o Gavião apareceu, em algum momento. Como ele apareceu? Não, ele apareceu no filme do Thor, apareceu no filme dos apareceu no Vingadores. Thor? Então, apareceu, só que apareceu assim, 5 de- segundos, né? Mas o que eu tô falando, eu não Com lembro se eles citam Hawkeye, que é o codinome dele nos quadrinhos, nominalmente nos filmes. Eu acho que não. Não, elas só chamam de Clint. De Clint, é só Ela, a mulher dele que cita Hawkeye, que é o nome dele no Não no tinha sido original. citado Eu não antes. peguei Isso nem foi no bem filme. legal. É verdade. Isso foi bem legal. No filme todo mundo fez assim, E colocaram uma piada, isso foi bem legal. Eu achei que todo mundo chamava ele Ó, assim. pode ver, Isso é um diálogo legal. É. Isso é um diálogo bom, que você coloca uma informação que pros outros é um easter egg, mas você coloca ainda por cima uma piada, é bem construído. Foi bem manjado. Né? Bem manjado. Vamos lá. Em termos de humanização, eu gostei também dessa história do Gavião Arqueiro. E eu vou dizer por quê. Porque, assim, nos quadrinhos ele não tem mulher, não tem filho. Ele era casado com a Arpia, que tá lá na série dos Vingadores. Que tem outro... A gente da Shield. Sexo interespécie. A Isso. Bia E ela ferrou ele, viu? Ela ferrou ele, veio veio a vida ele. dele. Como a maioria das mulheres fazem. Mas, assim, por que eu gostei do lance das crianças com filho? Além desse papo de humanizar, de deixar a coisa mais pra baixo, é o seguinte. Toda a impressão que os Vingadores têm, por exemplo, quando a gente tá vendo... entre eles, tá? Prova que eles não sabem muito sobre eles também. É um mundo de aparências. A menina fala isso nesse filme também. É um mundo de Ela fala, aparências. O Tron sabe mais da gente do que a gente mesmo. E ali, tá claro, eles ainda não sabem. A gente anda junto, mas a gente não é amigo mesmo. Porque do nada... São colegas de trabalho. Eles não sabem que o cara é casado. A única que sabe é a Natasha e o Nick Fury, né? Mas é que o cara é casado, ele vai ter o terceiro filho. Então, tipo, ali os caras tomam um chute nos bagos que fala... Puta, esse cara tem uma vida. Esse cara é um ser humano, uma pessoa. Depois que ele matar o inimigo, ele volta pra casa. Ele volta pra cá, que também é uma referência, claro, aos caras que vão pra guerra. Marcelo, o que isso acrescenta num filme de herói? Não tô entendendo. Cara, isso acrescenta muito, dá uma outra perspectiva, dá mais camada a coisa, não é É o só... que o Leandro sentiu, essa proximidade com o personagem. Toca aqui, Dá- toca aqui. Sabe, o filme cresce, não é só um filme de porradaria e acabou. Tem mais coisa ali. Agora, uma coisa que a gente faltou citar foi o Ulysses Claw, né, no filme. O Ulysses Claw é o Andy Serkis, o Gollum. Aquele cara que era o... Que arrancou O que perdeu o braço. O Smeagol, até quando ele apareceu, o Smeagol no Lembra? cinema. O cara que faz o Gollum. Aquele... Aliás, vale comentar, o cara arranca o braço, não cai uma gota de sangue. Mas você ouve. Sangue, você não vê uma Mas gota ele de usou, sangue. pra criança. usou o raio laser, né? Vamos assim, usou o raio laser. O raio laser que cauteriza. cauterizou. É que nem uma espada Jedi. Porra, eu assisto o Happy Tree Friends com meus filhos, tem mais sangue em 10 segundos do que... Mas vamos lá. Esse personagem é o Garra Sônica, né? E ele tá muito ligado à mitologia do Pantera Negra, que é um dos próximos filmes da Marvel. Que é mais uma coisa ali que tá setando pra filme adiante. Por quê? Existiria realmente a necessidade do Ultron ir atrás de uma porra de um traficante de armas? Na puta que eu pariu. Ele mesmo pode ir lá e pegar um negócio, tá ali, brum, rebenta e cata. Entendeu? É isso que eu tô falando, as Mas coisas tá ficam escondido jogadas. Por isso que eu falei que o Ultron era um banana. Sim, o Ultron é um dos vilões mais merda, no nível Malekith do Thor 2. Você falou do Pantera Negra e tal, do Garra Sônica, mas teve alguma referência com Homem-Formiga que vai sair agora? Não. Esse tá Não. totalmente a parte. E ó, Aliás- poderia ter, eu até conversei com o Marcelo antes, Se teve poderia formato pequeno, ter. a gente não viu. Não, poderia ter, mas. Mas então, poderia ter, mas não teve nada não. Porque nos quadrinhos, quem criou o Ultron é o Hank Pym.
O Homem-Formiga original, que no filme vai ser o Michael Douglas, tá? Isso. Quem é o idiota que criou o... Por que, aliás, já dão de cara, por que não vai ser o personagem do Michael Douglas, Hank Pym? Porque nos quadrinhos ele espancou a mulher e tal, então a Disney falou, não pega bem a gente botar como herói de um filme pra molecada, um cara que o nego vai lendo, vai descobrir que o cara espancava a mulher. Então põe o cara que é ladrão mesmo e foda-se. Que é só ladrão. Que é só ladrão. Tudo bem fazer isso. Nos quadrinhos tem uma cena que a nega entra, que ele entra no cu da mulher, cara, puta que pariu. E aí depois, your turn. Tem coisa Tá pior. fazendo com doce, atrai o formiga. Tem coisa pior. Tem coisa pior, cara. Tem coisas... Nota, Marcelo. Bom, aí nós temos um vilão que é meia boca. Tem umas cenas de lutas legais. Tem um vilão que é meia boca. Minha nota pro primeiro. Ainda fico com 10. Justo. Eu falei, na época, o melhor filme de herói com cueca sob a calça, depois do Superman o filme. Muito bom. Mas o Vingadores 2, eu não acredito que eu vou falar isso. Eu vou dar nota mais baixa na mesa, 8. Tá boa. É uma nota boa. Mas eu não fico surpreso, você é aleatório pra nós. Não, mas É randômico, Não, mas é a nota mais baixa da mesa. É um filme que me divertiu. Sim. Da mesma forma que o Interestelar me divertiu, é a mesma nota que eu dei pro Interestelar. Surpresa, já tinha foi, perdido, Não perdeu? Será que não foi isso? A gente não tinha mais o choque do Não, primeiro? sim, você perdeu o choque do primeiro. Mas vamos lá. Como é que foi isso? O Batman Cavaleiro das Trevas, ou com o Heath Ledger, é melhor que o Batman Begins. Sim. É o melhor que o Batman... Concordo. É melhor que o Batman Begins. E, em tese, você não teria uma surpresa. Mas é um filme que ele aprofundou mais, ele abriu mais coisas. Filme 2 geralmente tá sendo melhor do que o 1. Esse papo de que a sequência geralmente estraga o primeiro Não, filme. o Thor 2 é melhor que o primeiro. O Capitão América 2 é melhor que o primeiro. Não, não é só isso. O Alien 2 é melhor que o primeiro. Não. Exterminador do Futuro 2 sabia é melhor que que ele o primeiro. Ah, Olha, em dois tem mais ação. É bom, mas não tanto. Tudo E bem, o hype entendo. que foi criado era que o Vingadores 2 ia ser melhor que o primeiro. E tem gente falando que É é. a verdade 2 mais primeiro? Evil Dead 2 é melhor Mad que o Max primeiro. 2 é melhor que o Mad Max, primeiro. nossa, Mad Max 2 é muito É melhor também, concordo. seja, Claro, pra Hokuto quem, no Ken. Hokuto no Ken. peraí, pra quem assiste o Mad Max 2, diga-se de passagem, né? Quando assiste, pensava que é melhor que o primeiro. O que acontece? E com o hype que foi feito em Vingadores, todo mundo esperava que fosse melhor que o primeiro. Eu acho que a nossa nota baixou por causa do monstro da expectativa. Mas não foi ruim. Mas... Não é um filme ruim, é um Mas filme todo mundo baixou divertido. um pouco, É porque um... a gente tava esperando que fosse melhor que o primeiro, não Não, deu. mas vamos lá, o vilão é uma merda, vai. Então, mas é como eu falei, o vilão foi uma merda. Se você... Eles humanizaram, mas o que eles não deviam ter humanizado era o Olha, vilão, eles fizeram isso. O pior filme da franquia do Missão Impossível 2 tem um bom diálogo, que é um diálogo base pra Esse quem não é melhor escreve... que o primeiro. Que é um diálogo base pra escrever roteiro, que fala assim, todo grande herói precisa de um vilão terrível, de um grande vilão. Se você não tem um vilão à altura, um vilão foda, o seu herói não fica tão foda. Então se você tem um vilão merda, grande merda você é. Quando o Visão apareceu, eu falei, caralho, agora estamos salvos. Com o Visão, Eu porra. falei, o que o Bluesman tá fazendo aí? Tipo, você não tem uma ameaça. É tipo, o Capitão América, o segundo melhor vilão da Marvel é o Robert Redford. O Alexander Pierce, o engravatado lá no Capitão América 2. É, que ele foi... Ele sim foi... Ele foi o Ultron que não tava no filme dos Vingadores. Ele foi um puta do vilão, porque é um cara que manipulou, um cara que fez todo o negócio ali, Exatamente. e é um cara que ficou à altura do desafio do Capitão América. A mesma coisa no Loki nos filmes dos Vingadores. É a questão do protagonista e o E antagonista. o antagonista, você cria forças de oposição e você cria um desafio pro seu herói. Ali o Ultron, ele tinha toda uma camada que parecia um desafio, mas no final você fala, porra, é aquilo que eu falei. Com um pouquinho de preparo, com um pouquinho mais de inteligência, o Homem de Ferro sozinho dava cabo daquilo lá. Não precisava tanto esforço. Visão. Por isso sobrou tempo pra ficar desenvolvendo o Gavião Arqueiro. Exato. Preparando Preparando o terreno para próximos filmes. Bom, as notas foram dadas aqui, todo mundo deu nota ótima pro filme, a nota fora dela também foi uma nota muito É uma boa. nota boa. No final o filme é. Ou seja, como o Guilherme falou, vale a pena ir no Sim, cinema. vale a pena Vai ver no assistir. cinema. Se esse vídeo sair e o filme ainda estiver em cartaz, vai curtir o filme, porque vale muito a pena. Mas antes de ir, dá um likezinho ali no vídeo. Adiciona nos favoritos, que também ajuda bastante o nosso canal. Compartilha aqui. pros amiguinhos que assistiram o filme, que é legal pra caramba. E avisa pra todo mundo. E você que tá xingando aí nos comentários, Ângelo, por favor, o que fala pra eles? Get a life! Pra você, trouxa, babaca, otário. É isso aí, galera. Valeu. Faço questão de responder. Valeu.